Olá, sejam bem-vindos ao Psicopop. Hoje numa edição especial, uma edição extra, gravada, mas já está disponível aí para vocês no YouTube. Eu sou o psi.mateus Matos nas redes sociais e a gente vai hoje conversar com uma pessoa especial, uma pessoa da família, né, Marcelo? Família, sempre. Mas que é médico aí, plantonista, né, trabalha com a UTI há bastante tempo. Então a gente vai ter um papo bem diferente do que a gente está acostumado. Um pouco da nossa zona de... Vai ser um pouco da nossa zona de conforto. Bastante. Né? Então tá, o Marcelo aqui ao meu lado. Boa noite, pessoal. Eu sou o Marcelo Oliveira. Nas redes sociais você me encontra como @psicólogo Marcelo Oliveira ou no Instituto Psique, com que mudo. Essas são as minhas redes sociais. Bom, pessoal, essa pessoa é uma pessoa muito especial para mim, é meu cunhado. Então, além de um grande amigo, de uma pessoa da família, o cara que manja tudo de UTI e é um médico excelente. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje, saber um pouquinho, né, das rotinas da UTI, como é que funciona. Né? Ninguém quer estar na UTI, ninguém quer ter um parente, um conhecido na UTI, mas a verdade é que é uma realidade. Então, por que não conhecer isso? A gente vai falar um pouquinho de luto antecipado, a gente vai conversar um pouquinho sobre até mesmo como a gente lida com a finitude, né? Então, estamos aqui com o André, que é médico. Tu já fez várias especializações também, né? Tu já fiz em outras áreas, pós-graduações, né? Né? Já fiz nutrologia, já fiz medicina do esporte, fiz do exercício e acabei em medicina intensiva. Olha aí, gente. E, além disso, né, São Paulino que não assiste muito jogo de futebol. Então, né, já faz um tempo que eu não vejo, não acompanho. Mas toca muito violão, toca violão pra caramba. Bom, pessoal, a gente tá falando, André, principalmente do teu currículo, o que você fez, né, como é que você se tornou médico, quais são as tuas qualificações profissionais, mas a gente sempre começa com uma pergunta. Essa pergunta é um pouco mais simples. E a pergunta é, tirando tudo que você faz, quem é você? Bom, meu nome é André, eu sou médico, formei em 2016, trabalho com UTI desde 2018, 2019 e fixei mais ainda durante a pandemia. Tá? Então, eu sou médico, sou filho também, sou esposo também. Então, Pai de pet. Pai de pet. Pai de pet Então, espero que possa contribuir aí com vocês. Obrigado pelo convite e que seja produtiva aí a nossa conversa. Aí. André, mas me conta, cara, como é que uma pessoa se torna médico? Assim, pessoal, lá na minha cidade, todo mundo que fazia vestibular queria ser, eu quero mediciner. Mas assim, como é que você descobriu que queria ser médico? Como é que você pensou assim, cara, eu quero ser médico, essa é a carreira que eu vou seguir? Tem que ter uma vocação, né? A primeira coisa, assim, quando eu era criança, estava no colégio, gostava muito de biologia, gostava muito de bicho. Aí na 7ª série começa a ter aula do corpo humano, começa a gostar mais de gente. Vai ficando interessante, as áreas da ciência vai tudo se complementando, né? Então chega no momento que chegou a hora da decisão, que eu tinha uns 14, 15 anos. Eu defini por medicina, mais por ter esse mix aí de coisas que eu gostava bastante. No decorrer, a Maísa, né, tua esposa também, ela gostava muito, já falava muito, então estava num ambiente propício a ir por essa linha, né? Mas eu acho que mais pela paixão, assim, pela ciência, e na medicina junta um pouco de tudo, né? É a ciência acontecendo. Então você junta a física, a química, a biologia, você consegue integrar e consegue atender as pessoas, fazer o bem, assim. Mas então tu era aquele aluno nerd, assim, aplicado? Não era muito nerd, não. Eu gostava dessa parte. Eu achava super interessante, mas quando ia para português, história, aí pecava um pouco, viu? Então tá em casa, né? Entendi. E, bom, você se formou, você não se formou aqui na cidade, né? Você se formou em Alfenas, né? Fiz Alfenas, na Unifenas. Entrei em 2011, saí em 2016. Depois da faculdade, trabalhei um tempo em Poços de Caldas, comecei a ter contato com medicina de emergência, UTI, lá em Poços. Foi lá então que tu começou? Foi lá, e daí na pandemia que eu mudei para Campinas, tinha uma demanda muito grande, e entrei de cabeça assim na UTI. Foi quando eu comecei a fazer pós de medicina intensiva, achar mais interessante o assunto. É como se fosse assim, atendimento de porta é uma coisa, cada vez mais vai para emergência, vai para UTI, é como se você estivesse afundando, assim, em questão de conhecimento. Então se aprofunda muito mais. Então por isso que eu achei interessante. Uma coisa que na medicina, assim, eu acho, pra mim, assim, uma coisa que sempre me expulsou, assim, de não tentar medicina, né? É realmente a emergência, né?
que é chegar ali um cara com o braço cortado, faltando, um braço foi atropelado por um caminhão, por exemplo, tá todo, né, estrangalhado no chão ali, cheio de sangue, assim, eu não conseguia imaginar como alguém tem atração, assim, por isso, assim, né. Não por isso, né? Ele gosta. Atração, vamos falar de fetiche. A adrenalina que dá na hora, cara, a chance que você tem de ajudar. Você não fica pensando, nossa, perdeu o braço, vai morrer. Você pensa assim, nossa, se eu não fizer alguma coisa, ele vai morrer. Sim. Então você tem esse impulso, a adrenalina, assim. É muito interessante. Tem que ter a cabeça fria, né? Principalmente com emergência, tem que ter a cabeça muito fria. Mas é bem interessante, assim. Você tem um poder muito grande na mão de poder ajudar uma pessoa. Você pode salvar a vida dela. Sim. Imagina, se a sua ação salvando a vida de alguém. É muito melhor do que você ficar de canto só ligando pro SAMU ou chorando o acontecido. Mas o que eu acho bizarro é assim, aquela coisa de a pessoa se interessar por essa área específica, entendeu? Principalmente da medicina, né? Que tem uma área gigante assim pra te fazer. Aí o cara, não, eu quero ficar na emergência ali, eu quero ficar vendo os caras. Mas é que eu acho que também tem um lance ali, tipo, de oportunidade, né? Porque assim, vocês estudam 6 anos, né? E aí, assim, e até ali, dinheiro zero, né? Porque é só estudando pra caramba, né? Aí, de repente, você chega lá, depois de formado, você não é meio que ninguém também, né? Você é só médico, mas assim... Exatamente. E aí você tem que começar ou trabalhar, fazer residência, tem que se coçar, né? Foi assim que aconteceu? Eu comecei, não fiz residência, fiz pós lato sensu mesmo, em intensiva. E assim, eu comecei atendendo porta, depois enfermaria. Tinha colega meu que trabalhava na emergência, dele chamou, plantão, sempre plantão, nunca trabalhei em PSF. Né, nunca trabalhei no PSF? Nunca trabalhei em PSF. Acho que não teria muita paciência para isso, mas fui como se fosse assim, degraus, né? Então eu não cheguei, formei e fui direto para emergência. Fui conhecendo como funcionava, depois enfermaria, tinha um colega meu que dava plantão na emergência, ele chamava para fazer procedimento, intubação, passar central, porque daí é muita técnica que você vai pegando com o tempo, né? Então daí depois que foi realmente UTI, foi bem gradual, assim, não foi nada de... supetão. Mas esse atendimento, assim, tipo, série Dr. House, assim, sabe? O cara chega ali, tô com uma dor no peito, uma dor no ombro esquerdo, e o cara, não, isso daí é um câncer, não sei aonde, e vão ter que tratar ele agora, sabe? Existe isso, né? Assim, mas, assim, é um conhecimento que tem que ter ali muito grande para te poder ter uma noção do conjunto de sintomas ali na hora, o jeito que o cara tá e tal. Exato, tem que ter capacidade de decisão rápida, principalmente em emergência. Emergência, UTI também. Então, chegou alguma coisa na tua frente? Dor torácica. Poxa, o que tem? Vou fazer um eletro, pedir um raio-x, avaliar o paciente, ver se tem alguma alteração mais importante no exame físico. Então, faz tudo assim, tem uma sequência, mas é tudo muito rápido, porque quanto mais rápido você for, maior a chance do paciente. É um protocolo a ser seguido para ir já eliminando as possibilidades. Exatamente. Chega o paciente com dor no peito, ele tem lá um infarto com supra de segmento ST, assim, né, que é quando tem uma lesão muito importante no coração. Quanto mais rápido você for, tempo é coração, eles falam. Então, quanto mais rápido, mais você vai ajudar a piorar o coração dele. Mais você vai evitar que piore o coração dele, na verdade. Né? Então, tem tudo isso. É para infarto, é para AVC. Assim, é maravilhoso. Quando chega um paciente com um AVC, você fazer um trombolítico, se ele tem critérios para fazer trombolítico, né, faz a medicação, a pessoa recupera o déficit, assim, muito rápido. Então é muito interessante. Então, emergência é mais emocionante que UTI. Só que assim... rende mais o dia também, né? Você não vê passar o dia. Você não vê passar o dia. Só que UTI se aprofunda mais. É como se fosse assim, emergência estabilizou, fica lá mandar pra UTI. Tem que cuidar ele lá. Aí na UTI você fica lá rebuscando, discute com especialidade, sempre tem um chefe, né? Um horizontal que passa, um médico diarista... Nunca tá sozinho, assim, não tem isso. Sempre tem gente pra te ajudar. A ideia é manter ele estável pra voltar ao normal, sair da UTI. Exatamente. Eu até perguntar, mas qual que é a diferença, então, entre a emergência... Assim, primeiro, urgência e emergência, e quando é que uma pessoa, depois que passa ali, vai pra UTI, né? Tem que ter indicação. Por exemplo, assim, às vezes o paciente vai pra emergência com pedido do médico que tá na porta, por exemplo. Se ele tiver indicação, ele vai permanecer na emergência. E se tiver que permanecer na emergência, a emergência é um leito rotativo, não é para ficar internado lá. Já tem que direcionar para UTI. Então, na emergência, estabilizou, ele está bem, dá para ir para uma enfermaria, sim ou não, ou se precisa de UTI, faz como se fosse uma triagem. Entendi. Abrir um leque assim, de possibilidades, sabe? A UTI é unidade de tratamento intensivo. Exato. E para que serve isso, assim? Por que as pessoas... Assim, o que é a UTI em si?
A UTI é unidade de terapia perguntando pra dois burros, né? ou centro... Perguntando pra dois burros que não sabem o que é. Mais ou menos a gente tem uma ideia, né? Que é um mas caso assim, mais mas grave pra que o cara tá serve, lá. né? ou centro, Pra que tratamento serve? intensivo, mas enfim. Na UTI, o paciente fica monitorado 24 horas, sempre tem equipe, enfermagem, médico, técnico, físio. Né? Físio tem alguns lugares que fica 24 horas, outros não, mas de qualquer forma sempre tem médico e enfermagem. Então, assim, todo momento ele fica monitorado. Tem várias situações, por exemplo, pega paciente do SUS, como são menos leitos disponíveis de UTI, normalmente vão ser pacientes mais complexos assim e que tem mesmo que estar lá. Quando você vai para convênio, normalmente tem mais leitos disponíveis. Faz uma cirurgia, passa lá um tempinho. Fica paciente às vezes mais tranquilos. Mas claro que depende do hospital, da complexidade. Tem hospital que tem cirurgia cardíaca, tem neurocirurgia, então tudo isso varia. Então, vê se eu entendi. Tipo, a UTI é um lugar onde as pessoas precisam estar monitoradas o tempo todo por uma situação específica. Qualquer UTI que tu entrar, vai olhar para o paciente, vai ter um monitor mostrando sinais vitais dele ao vivo. É por isso que muitas vezes assim, até vários leitos um do lado do outro e às vezes tem no centro ali tem uma ilha, né? É uma ilha. Então assim, para estar na UTI, no mínimo a pessoa tem que ter um potencial de gravidade. Então, às vezes você pega aquele senhorzinho, nossa, não sei o que aconteceu, tá doendo o peito, faz o eletro, não tem nada, curva a gente coleta a enzima de necrose miocárdica, né? Também não tem nada. Poxa, mas ele tem critérios que pode realmente ter tido um infarto. Então, a gente vai lá e coloca ele na UTI para monitorar. Porque eu imagino que, então, a pessoa não precisa necessariamente estar sedada para estar na UTI. Não. Porque quando eu penso em UTI, o cara já tá mal. Pode, com certeza. Então, assim... Imagina, a UTI o cara tá coma, assim, né? Então não é necessariamente uma pessoa que está assim, indo para melhor, assim. Não, que está prestes a falecer, não. Então, assim, tem os potenciais. Se tem potencial de gravidade, pode ficar na UTI, entendeu? Só que daí vai ter que avaliar o número de vagas que você tem. Se é no hospital, por exemplo, do SUS, você tem pouca vaga. Então você vai priorizar realmente. Poxa, pega esse mesmo senhorzinho, coloca no SUS. Olha, UTI lotada, não tem como eu dar alta para ninguém, o que eu vou fazer? Não, mantém na emergência, observa e depois reavalia. Pega um hospital de convênio, normalmente tem vaga, não, vamos levar para UTI, a gente monitoriza melhor, lá faz eletro de horário, colhe enzima de horário, a gente consegue avaliar melhor esse paciente. Na pandemia foram criados leitos de UTI, é isso? Demais. Nossa. E na verdade, acho que o que mais foi bizarro na UTI leitos. Foi isso, né? Foi na pandemia, né? A gente não estava preparado para ter uma demanda tão grande de pessoas não precisando. Né? Nossa, de jeito nenhum. A pandemia, ela foi um boom, assim, para médicos que nem eu, que já tinha um pezinho ali na UTI, já trabalhava, foi uma oportunidade. Foi um então, assim foi um empurrão para eu mudar para Campinas e conseguir trabalhar com isso 100% do tempo. Não cheguei a trabalhar, por exemplo, de volta numa porta ou numa enfermaria, né? Tanto que interessei, fiz pós e tudo mais. Mas na pandemia, como tinha um boom de urgência, de necessidade de médicos, acabou indo muita gente despreparada. Eu ia falar, entendeu? Porque assim, não é só ser médico, você tem que saber o que está fazendo, né? Tem que saber o que está fazendo. Você tem que saber meio que de tudo um pouco também. Né? Assim, que nem eu te falei, eu fui bem gradual para chegar na UTI, apesar de não ter feito residência. Mas eu sempre sabia os meus limites. Então, quando o colega começou a chamar para dar plantão na emergência, pô, André, vamos lá. Eu falei, cara, claro que eu não sei entubar o paciente, eu vou matar paciente. Né? Entubei um paciente na faculdade que não tinha oportunidade direito, apesar de ser um hospital escola. Como é que faz? Não, vem cá, olha, você vai vendo eu fazendo, depois você pega a mão, se laringoscópio, eu tô do lado, qualquer coisa eu assumo. Então foi bem gradual. Na pandemia não teve isso. Havia muito médico despreparado, não só médico, equipe de enfermagem, de físio, porque tinha uma necessidade. Ou era isso, ali, né? Ou era melhor alguém do que ninguém. Exatamente, não tinha outra opção. Vocês devem ter trabalhado também assim, virado, né, direto. Sim, a pandemia foi super puxada. Extremamente, assim, cada coisa que a gente via na UTI que assustava, né? E sem contar a sua própria saúde sempre em risco, né? Era o tempo todo com máscara N95, de óculos, de touca e aqueles aventais super quentes que tinha que usar para proteção também. Um desespero que ninguém sabia muito bem também como se comportava o vírus, era uma informação nova toda hora, vai ter vacina, não vai ter vacina. Exatamente, eu lembro os pacientes, os primeiros pacientes foram chegando assim na emergência. Eu estava em São Paulo, Campinas, né? Então assim, que é um hospital de referência lá, né? É o Beneficência Portuguesa. Quando começou, eu estava em Poços ainda. Estava em Poços. Aí, quando estava em Poços, começou a chegar esses pacientes, a gente não tinha nem N95 no serviço direito.
Então imagina, entubar um paciente Covid que a gente não tinha nem material. O cara dá uma... Já. Nossa, laringoscópio, vem aerosol e você pode infectar, né? Chegou a pegar nessa época, não? Não peguei. Pegou nenhuma vez? Até hoje, que eu tenha detectado, eu não peguei. Porque depois foi uma vacina séria. Trabalhei em tudo quanto é UTI, cuidava, tudo mais, mas não peguei. A Luana pegou esse tempo atrás, minha esposa. Mas mesmo assim eu não tive nenhum sintoma. Não. A Luana pegou. Testei e deu negativo. Testei PCR, deu negativo. IgG e IgM, que é a sorologia, não adianta porque eu tomei vacina, daí vai vir com IgG positivo, né? Aí vai ter como se eu tivesse imunidade, né? Entre aspas. Mas não peguei, cara. Um monte de gente pegar. Vi colega médico morrendo, assim. Loucura, né? De toda a equipe, né? Então foi bem complicado. E não tinha só esses casos, tinha os casos normais de UTI também. Sim, exatamente. Lá que não era do Covid. Mas eu trabalhei principalmente em UTI Covid, assim, porque ficaram poucos leitos normais. Então o que acontecia? Tinha muita cirurgia que era cancelada, era eletiva que era jogada para frente, porque não tinha onde colocar. Até porque eventualmente uma pessoa com problema cardíaco tivesse na UTI com alguém com Covid, podia pegar também e piorava o quadro. Teve lugar que eu trabalhei e tinha gente internada no centro cirúrgico. Nossa. Que não tinha, fechou o centro cirúrgico, tinha uma sala lá que era urgência e emergência só. Chegava que tinha que operar, senão a pessoa faleceu. Caos total, sim. Então foi bem caos. Então foi um momento muito complicado, ainda mais que eu perdi o meu pai pro Covid, né? Então tem aquela sensação que você tá lá no meio trabalhando com isso, salvando vidas realmente, né? Na UTI a gente tem essa sensação. A sua ação determina... A atuação determina se a pessoa sobrevive ou não. Então, imagina essa sensação, que nem você falou. A gente não sabe o que está acontecendo no começo, como é que faz, como que previne. Pontos de informação, aquela loucura toda. Exatamente. Eu era extremamente, assim, chato com meu pai. Pai, cuida, não sai, né? Não faz nada, mas acaba que sempre dá uma saidinha ou outra, infectou. E ele faleceu com 27 dias de Covid. Foi bem na época que, com 10 dias, se a pessoa não tinha falecido, não tinha piorado, estava ok. Foi bem quando virou a segunda onda, que mudou essa perspectiva. Sim, começou a pegar gente mais nova também. Sim, dificuldade de comunicação, assim, com a equipe no hospital que ele internou no começo foi difícil. Né? Não sei se eles ficavam retraídos, porque se é médico você já chega com pergunta mais técnica, mas você tem que abraçar um médico que vem de fora. Você interna um paciente contigo e tem sempre comigo assim, tem filho médico, tem parente médico, eu trago para perto. É até mais fácil daí, né? É mais fácil, porque é uma pessoa que vai comunicar com a família, entendeu? Então você mostra o que está sendo feito, discute, né? Nossa, tem uma opinião diferente. Você leva pro teu chefe e pronto, não cria um estresse maior, entendeu? Então, foi bem difícil porque também eu não era só o médico da família, eu era o filho, era o neto. Tudo envolvido. Todo mundo vinha em cima de mim, perguntando assim, também. Extremamente, uma cobrança assim, extrema, sabe? Dava 12:10, eles passavam boletim 12:00, dava 12:10, André, informação. Eu falei, gente, calma. Ainda não me ligaram, deve estar em intercorrência. Até porque tu nem tavas, né, atendendo o teu pai, né, seu Maurício? Exatamente. Assim, então tu tem o conhecimento, mas é um sentimento de impotência, tu nem podia estar lá resolvendo. Exatamente. Tinha conhecimento, eu ouvi o boletim. Eu não tinha poder sobre a ação dos médicos, né? Às vezes eles compartilhavam algumas decisões comigo, porque para compensar, para investigar, tipo, risco-benefício. O que será que compensa e o que não compensa? Né? Eu lembro até hoje, meu pai teve a primeira parada cardíaca, assim. E aí, André, ele precisa pronar, né? Que é virar o paciente bruxo para melhorar a ventilação. Vamos pronar ou não? Ele teve uma parada de tantos minutos. Acho que não compensa, porque ele pode parar de novo. Então, assim, vem um peso de decisão para você também. Né? Não dá para eu chegar e falar assim, vocês que decidem. É difícil tem que assumir a bronca, você se afastar assim também, né? Tem que ter responsabilidade de alguma coisa. E o que você está falando é muito interessante, porque assim, você está dando um exemplo de uma, assim, diametralmente oposto, né? Assim, o conhecimento técnico você já tinha, mas quando a gente está falando com afeto, né? Exatamente. Porque assim, às vezes você está fazendo com carinho, com amor, com dedicação ao teu trabalho, mas você não tem um afeto, você não tem uma ligação de fato com aquela pessoa. Então ela é mais um paciente. É até mais fácil fazer um procedimento assim, né? É mais tranquilo, né? Então, por exemplo, você pega assim, meu pai teve várias complicações, assim. Ele teve um abscesso pulmonar. Eu vi um paciente, assim, eu trabalhei em muitas UTIs na pandemia.
eu vi um paciente que eu cuidei e ele que tiver abscesso pulmonar por Staphylococcus aureus, que é mais específico, assim. Então ele teve, aí complicou, piorou a função renal, tinha que dialisar, aí quando vê tá instável para dialisar. Então foi uma coisa atrás da outra que foi bem, assim, traumatizante para a família, sabe? Foi muito tempo de UTI e foi uma piora bem significativa ao longo dos dias. Eu lembro até hoje, eu estava com a Maísa recebendo a notícia no hospital, ele tinha acabado de internar, veio o diretor do hospital conversar comigo e com ela, para falar que ele tinha sido entubado. E era bem na época que a maioria dos pacientes que precisava de não morria porque entubava. Estava muito grave, precisava ser entubado. Então, assim, o último recurso, né? Tipo assim, tá grave, precisa entubar, fala, poxa, vai evoluir mal. Né? Não que a intubação que matava os pacientes, né? Criou uma ideia errada. A necessidade de... a necessidade. O cara que precisava de intubação já estava muito mal. Mesmo sendo médico, mesmo fazendo aí pós-graduação, na época tava fazendo a pós ainda em intensiva, eu tive uma liberação, assim, adrenética absurda. Comecei a ter náusea, fiquei nervoso na hora, assim. Falei com o diretor, né? A hora que saiu de perto ficou só eu e a Maísa. Eu falei assim... Fiquei super nervoso, falei, pai, vai morrer, não tem o que fazer. Então, foi bem difícil. Aí vai no decorrer do tempo, o difícil pra gente, pra quem trabalha com isso, é que você sabe, assim, os caminhos que o paciente vai tomando. Então, assim, nossa, sabe, tudo pode dar certo e tudo pode dar errado, né? Não tá conseguindo tratar. E agora, né? Aí quando vê piorando a função renal, né, choque séptico, diminuir a perfusão renal. Fala, poxa, então você vai entendendo o caminho que está tomando. Quando chegou no dia que ele estava pior, o médico ligou para mim assim, André, você está em Campinas, mas tem que te falar, teu pai teve outra parada, teve isso. Eu falei, olha, entendi, não tem o que fazer, ele vai falecer. Então, assim, para a família, nossa, Deus vai fazer um milagre. Eu sou cristão, acredito em Deus, claro. Quando tu vê ali, mas, tu assim, já sabe qual é... Tu já sabe o caminho que tá tomando e tu não pode tirar a esperança deles. Fica uma situação bem A gente complexa, acredita no assim, milagre, mas tem um contexto fisiológico e natural que esse é o decurso. A menos que Deus intervenha, né, é o que vai acontecer, né? Então, assim, a gente vai pela medicina. Deus deu inteligência pra gente, né? E a ciência gosta disso. Então, a hora que chegou e falou isso... Eu vim direto pra cá, vim de carro, desci, depois a Luana veio. Encontrei a Maísa, a mãe, a gente foi no hospital e já fomos recebidos pela médica com esse discurso. Olha, André, você entende, você sabe que não tem o que fazer. E chegou a hora do seu pai, eu falei, entendo. Aí a gente ficou lá e logo após, um pouco tempo depois, ele veio a falecer. Então foi bem complexo, assim. Você saber o caminho que está indo... você vê o caminho que está indo e que de lá não vai voltar melhor ou vai voltar a ser o que era. Por exemplo, se ele tivesse sobrevivido, talvez tivesse ficado traqueostomizado, teve 2 paradas cardíacas, talvez ficasse com alguma sequela importante, totalmente dependente de cuidados. Ele deixava bem claro que isso ele não queria. Então, assim, para mim, como filho e médico, é muito difícil entender isso. Só que você tem que colocar assim, poxa... Deus sabe de tudo. Tem um distanciamento, não consigo entender e não tem o que você faça que consiga justificar. Não tem qualquer pensamento que possa ter. Ninguém quer perder pai e mãe, né? Meu pai tinha 60, eu tinha 30. Então, ninguém quer perder e faz parte, assim, da vida, né? Uma finitude, né? Quando tá mais idosinho, é mais fácil você assimilar isso. Quando tem de 80 para cima, né? Você já entende. Agora, quando é mais novo, é mais difícil. Na UTI é bem difícil quando tem gente mais nova que falece, sabe? Pega assim um paciente de 30 e poucos anos, 18. Toda a equipe fica fragilizada, assim, independente do lugar, assim, às vezes acidente de moto, né? Então, quando o paciente é mais idoso, é mais fácil da equipe assimilar. Claro que ninguém gosta que o paciente faleça com a pessoa, né? Só que tem os idosos, você vê que, poxa, já está no final de vida, já tem a função renal ruim, fração ruim, começa a internar muito, né? Fala, poxa, já tá bom. Novo, assim, acho que tá chegando a hora descansar, dele. Internação recorrente, fica mais fácil de aceitar, de entender. Ou quando o paciente sofre muito, a gente também vê o paciente sofrendo, né? Às vezes tem uma dificuldade de conversar com a família, coisa que a gente estava falando antes. Você chega e fala assim, poxa, olha, seu familiar está com uma lesão importante na sacral ou na perna, está piorando, ou o quadro está piorando. Tem gente que não idealiza, assim. Então, às vezes, você mostra como tá,
olha aqui como que tá a perna, como que tá tal situação. Você entende isso? Nossa, doutor. Nossa, não imaginei que era assim. Então tem que ter tem que ter uma comunicação muito efetiva, sabe? Não dá Tem pra que falar saber, que tá e tudo tem bem. que saber lidar com a realidade também, né, André? Exato. Porque assim, a pessoa já tá fragilizada, ela já tá nesse processo de luto que é uma negação. Aham. Então ela já tá eventualmente negociando. Se ela não tá numa barganha, ela tá negando. Então assim, é difícil porque você tem que ser duro, firme. Exato. Assim, mas com manejo, né? A ponto de mostrar a verdade pra família do paciente sem ser grosseiro, né? Porque muita gente entende errado isso também. Né? Tem que falar a verdade e tem que ter empatia, assim. Depois que eu passei a situação com meu pai, que eu vi como isso era importante. Então, assim, chega hoje, tem UTI que a gente passa a visita, tem UTI que é o chefe, o horizontal que passa. Chega a hora da visita, é como se desligasse um botão de urgência das outras coisas que tem que fazer. Normalmente a gente final da tarde, a gente ia resolver o que era mais importante. Eu fico o tempo que for falando com as famílias, cara, porque é extremamente importante eles entenderem o que está acontecendo. Então chegou, oi, tudo bom? Me apresento, meu nome é André, sou médico aqui da UTI, o que te passaram do quadro, tento saber o que foi, tento explicar bem, às vezes chego a desenhar, chego a mostrar foto no celular, Claro. do que é, o que aconteceu, mostro imagem. Então, assim, Legal. ter uma comunicação efetiva faz toda a diferença com as famílias. Isso é muito importante, assim. E tem que pensar que, poxa, ninguém quer estar num leito de UTI, que nem você falou no começo, né? E ninguém quer ter um familiar num leito de UTI. Então, o teu familiar está lá, dependendo totalmente de cuidados, né? Você não sabe como é a equipe que está com ele, você fica inseguro. Sim. Então, é normal, às vezes, a família chegar até um pouco mais ansiosa para a gente. Uhum. Quando você traz para perto, você faz entender que tá todo mundo lá pelo paciente, eles normalmente ficam mais calmos, entendeu? Começa a entender mais. Tem um paciente que está numa situação que é complexa, né? Começa a falar sobre finitude de vida, que não tem muito o que fazer, né? Já tentou de tudo e o paciente não melhora, ele está sofrendo. Quando tem uma boa comunicação, fica mais fácil. Agora, quando, por exemplo, o médico é grosso ou grosseiro, ou quer falar rápido para sair... Ou fala tecnicamente ali. Fala tecnicamente, você tem que fazer entender. Ninguém acha bonito falar técnico, só quem é da área. Né? Vou falar com outro médico vai entender, mas outras pessoas... Exatamente, então você tem que fazer entender. Tem gente que às vezes você vai começar a falar, a pessoa nem entende o que você está falando. Olha, poxa, mexeu nisso, naquilo, a pessoa está olhando com cara de paisagem. Tá, e aí, tá bem ou não? Daí só quer saber, tá bem ou não? Tá melhorando ou tá piorando? Vai melhorar, vai sair daí. Né? Então você fala de forma simples também, que é o que a pessoa quer. Tá bem, não tá piorando. Né? Eu tive uma situação até te contei isso, né? Esses dias eu tava acompanhando um casal de conhecidos nossos, ele teve H1N1, bem antes dessa questão do Covid. E uma pessoa super forte também, assim, cara, ninguém esperava. Ele ficou doente, ele foi andando pro hospital, pegou um Uber, chegou lá, ficou internado e aí foi pra UTI, foi evoluindo, assim, da pior maneira possível. E aí, todo dia eu levava a esposa dele, que era uma senhora de 60 anos, assim, levava ela lá pra receber as notícias e tal. Todo dia eu ia. E aí um dia ligaram pra ela, ela falou, Marcelo, ligaram pra mim, então, ligaram mais cedo. Então falaram pra gente ir mais cedo lá. Eu falei, putz. Aí, e ela veio assim, e é isso que você falou, a esperança, ela no carro. Não, porque assim, eu tenho certeza que agora ele ficou bom, acho que a gente vai chegar lá, chamaram a gente mais cedo, porque de certo ele já deve estar no quarto e tal. E eu, porque não tem o que fazer, né? E aí quando chegou lá, e foi o que tu falou, né? O cara chegou assim, nem lembro quem foi o médico, mas assim, ele chegou e falou, teve isso, teve 3 coisas que aconteceu lá na hora. E olha, infelizmente, a gente, ele veio a óbito e tal. E ela ficou olhando assim. Ele falou, olha, tem aquela salinha ali, tem uma psicóloga, você pode conversar com ela. E ele pegou assim e falou, sinto muito. Tipo assim, ele foi... educado até. Educado, mas assim... Mas não foi humano, né? Ele não foi humano. E ela falou assim, então ele morreu? Eu falei, morreu. E ela não sabia o que fazer. Ela não entendeu o que... Tudo bem, era um choque também, né? E ficou naquele desespero ali. E eu me coloquei e falei, cara, eu não consigo imaginar ouvir uma notícia dessa. Tudo bem, tem que ter um certo distanciamento, né, André? Senão você também não aguenta. Assim, não tem psicológico que aguente se você absorver tudo. Não tô falando tudo, que né? é normal você chegar lá e abraçar toda a família que chega na UTI. Não faz sentido nenhum. Tem que ser nem profissional. Conseguiria, né? Emocionalmente tu não consegue absorver tudo. Mas tem que ter empatia e tem que falar com verdade. Então chega assim, às vezes é duro você falar a verdade para uma família, de um paciente jovem, ou que o paciente está indo mal, ou que algo deu muito errado. Só que você tem que falar. E não tem como assim ficar usando de eufemismo, né?
É meio até feio você falar, olha, teu pai morreu. Soa meio até grotesco você falar, morreu, né? Morreu. Fala, olha, ele descansou, faleceu. Então, tudo tem um jeito de falar, mas assim, poxa, na pandemia, eu lembro até hoje, tinha uma paciente de uns 40 e poucos anos, assim, grave com Covid. E na UTI a gente tem que ser muito pessimista. O médico tem que ser pessimista. Que a gente tem que pensar tudo que pode dar errado. Pra que não dê, né? Pra evitar. Pra conseguir tomar as medidas pra evitar que aquilo aconteça. Então, assim, a gente tem que ser pessimista, mas para o paciente a gente tem que ser otimista. A maioria das pessoas sai da UTI ou não sai da UTI? Sai bastante gente. Morrer assim ou não? Sim, no Covid faleceu muita gente, né? Mas a maioria sai. A maioria sai. Uns 90% sai, assim. Mais. Não sei, chega a 90%. Muito, depende da UTI, né? Tem UTI que é mais complexa, depende como o paciente chegou. Entendeu? Por exemplo, você pega paciente que tem um atendimento básico eficaz, né? Às vezes até do SUS, mas consegue acompanhar nos médicos, né? Ir no cardio, ir no médico do PSF com uma rotina, consegue ser mais bem tratado. Então chega para você na UTI com menos doenças, com menos comorbidades, né? Quando é de convênio, normalmente consegue ter mais acesso aos médicos. Então, por exemplo, você pega uma UTI com 10 leitos de paciente do SUS e de convênio, pode até não ter nenhuma cirurgia, nenhum dos dois, de repente. O do SUS é mais complexo. Que tem um monte de comorbidade que não foi tratada, que deixou de Parece um monte de coisa na hora que estoura, aparece tudo. É pra ele estar ali, já tá ruim, assim, já teve que estar ali, né? Exatamente. Mas assim, voltando nessa paciente... Mas eu ia falar, como é que foi? Voltando nessa paciente, eu sempre falo, e tem que sempre falar a verdade dos pacientes para a família. Ela chegou, estava ruim, com máscara não reinalante, saturando mal, tinha que entubar ela. E preparei tudo e fui dar a notícia para ela. Falei, olha, a senhora tá mal, não tá oxigenando bem, a gente precisa te colocar na ventilação mecânica, não tem jeito, senão a senhora vai falecer. Ela, nossa, doutor, e agora? Eu falei, não dá para esperar mais. E minha família também não dá para esperar aí, até porque não podia entrar no Covid. Então ela assim, doutor, mas como vai ficar? Como que eu vou ficar? Vou ficar bem? Não vou? Eu vou sobreviver ou não vou? Eu tava na cabeceira dela, a gente entuba o paciente na cabeceira, né? Ela assim, doutor, eu vou sobreviver? Eu vou ficar bem? Então, assim, como você vai falar que não? Não, olha, você vai falecer. A chance é maior. Ou melhor, estatisticamente... Estatisticamente, 80% de chance de você falecer. Cara, não tem como falar isso. Eu falei, claro que você vai sobreviver. Claro que vai dar tudo certo. Entendeu? Não tem como dar certo. Você é nova, vai dar tudo certo. Então, você tem que fazer, mesmo lá no fundo, você pensando assim, poxa, difícil sair. Você tem que passar para o paciente uma visão positiva, né? Eu acredito que da parte da psicologia que deva ter, assim, muita informação sobre isso. Se a pessoa o jeito que a pessoa acredita, que ela interpreta a situação, se está indo bem, se não está, e o esforço que o corpo dela faz inconscientemente para isso. Vai dar, ela desiste também, né? Então, como que lutar, você vira e fala? Psicologicamente, né? Você vai determinar aquilo. E se você fala que numa situação dessa, olha, não posso te falar, porque a realidade a gente não pode falar. Né? A gente não pode, olha, você vai sobreviver ou não. Né? A gente não pode, assim, não tem como presumir, não tem como você adivinhar isso, né? Você nem tem condições de fazer isso, né? Então assim, você tem que falar, claro que vai dar certo, claro que vai sobreviver, eu não tô mentindo pra você, não tô mentindo pro paciente. Tem a chance, é menor, mas é o que ela precisa ouvir aquela hora. Claro. Né? Então, assim, imagina que angústia, né? Porque assim, a pessoa teoricamente, assim, vocês sabem o quadro clínico, a pessoa tá ali só com falta de ar. Sim, mas a pessoa sente que vai piorando. Eu vou te entubar e tu vai dormir agora. Cara, deve ser terrível pra pessoa encarar essa realidade. Extremamente traumatizante. Mas assim, você tem que ter uma visão pro paciente, tem que ter uma visão positiva. Claro. Então tá ruim, às vezes tá ruim, tá péssimo, tá evoluindo mal. Fala, não, seu José, vai dar tudo certo, tá melhorando, acredita. Sabe o que eu lembrei agora? Não sei se vocês vão lembrar do episódio do Chapolin. Com tripa seca. Que tipo assim, eles assaltaram um banco, tipo, era o Seu Madruga lá e o Kiko assaltaram um banco. E aí chamaram o Chapolin pra ficar com eles lá no hospital, porque eles eram muito, muito perigosos. Então, tipo, eles eram muito perigosos, o Chapolin ia ficar ali pra guardar os caras. E aí o Chapolin trocou as fichas.
Aí um tava, assim, só quebrou a perna. O outro não, o outro tinha levado tiro, facada e coisa arada. E ele trocou e ele foi tratando um como se o cara estivesse morrendo e o outro como se o cara estivesse bem. Vocês não assistiram? Não, cheguei a ver. No final das contas, o cara que foi tratado, tipo, o tripacê que tava mal, caiu, o Chapolin jogou ele do prédio e tal, ele ficou bom. Aí o outro falou, tu falou tanto que eu fiquei mal que o cara morre no final, assim, cara. Então é muito bom. Mas tem interferência, né? Da parte da psicologia tem também, né? Não tem? Tem, a crença ajuda muito, né? Até porque, querendo ou não, o nosso cérebro tá sempre lutando para sobreviver. Então, se você entende que não tem mais chance, você vai entrar em pânico, né? Você vai, eventualmente, até travar algumas estruturas ali de sobrevivência, né? Então, mas, André, quando tu falou, eu tava falando uma coisa interessante. Também tem uma questão de pensamento sistêmico ali, né? Porque, assim, tem uma série de prioridades, né? Tipo, o cara tá com, sei lá, perna dilacerada. Exato. Cara, mas o pulmão do cara é mais importante. Então, a gente todo sempre trabalha com prioridades. Então, assim, pensando de uma forma bem mais simples, você tem que pensar o que mata mais rápido primeiro. Boa. Você começa por aí. Então, assim, tá controlado o que mata mais rápido primeiro, você vai para outras partes. Então, assim, inicialmente, de repente, o paciente não tem uma história de função renal ruim, ou urina bem, não tem nada. Chegou lá, sei lá, uma pneumonia complicada, né? Se ele não tem uma história de que tem alguma disfunção renal, claro que você vai ver o exame que vai sair, a ureia, creatinina e eletrólise, você vai ver isso, mas assim, não é prioridade. Você começa a pensar pela parte do pulmão. Então, a hora que sair os exames, você analisa, você verifica quanto urinou, como que foi. Não é que não é importante, só que você tem que ir direcionado. O TI é direção e não é assim, você ficar divagando em pensamentos, nossa, é uma doença rara que aconteceu lá na Índia. Aí eu tô trazendo pra cá que eu acho que pode ser essa doença. Não tem house ali, né? Não tem uma coisa muito de house, assim. Não tem house. Então você tem que estabilizar, fazer o paciente sobreviver. É um feijão com arroz básico, assim, bem feito ali. Um feijão com arroz muito bem feito. Tá diferente, aí que você começa a dar uma de house. Você vê, por que será? Aí na UTI a gente tem muita facilidade de conversar com especialidade. Então, poxa, tem alguma coisa neurológica diferente? Né? Sei lá, uma síndrome de Guillain-Barré ou alguma variação dela. Você passa a mão, neuro, olha, tô com um caso assim, assim, assim aqui. O que você acha? Olha, acho que tem que coletar um líquido, acho que tem que fazer isso, isso e isso. Ele vai te orientando e assim, a gente já começa a abrir muito mais o leque. Essa facilidade com a especialidade pra gente é excelente. Então, assim, o médico de UTI, ele sabe um pouco de tudo. Então, eu tenho que saber bem de neuro, tenho que saber bem de cardio, né? O paciente pode fazer uma arritmia a qualquer momento, eu tenho que saber reverter, né? De nefro, de especialidades cirúrgicas também, o que eu espero no pós-operatório. Né? Tem que fazer um procedimento. Tem que passar marca-passo, passar catéter de Shire às vezes, né? Entubar, central. Então, assim, você tem que saber um pouco de tudo, e daí quando vê que chegou o teu limite naquele aspecto, você vai no especialista. Independente, por exemplo, internou um AVC, você sempre vai passar a mão no telefone, olha, internou um AVC aqui na UTI para ti. Né? Você comunica a especialidade e vai discutindo já desde o começo com ela. Então, por isso que é um ambiente muito mais controlado, seguro, tem muita gente de olho a todo momento. Né? Então, como eu te falei, tem o médico plantonista, tem o horizontal, tem alguns lugares que tem o diarista. Então, tem muitos médicos vendo o mesmo caso. Então, é muito difícil uma coisa passar despercebida. Tem uma troca bem grande também. Né? Exato. E, às vezes, normalmente, você não dá plantão sozinho. Se nenhum dos três está tendo uma ideia, o médico, o diarista, o horizontal, a especialidade, você fala com o seu colega, troca uma ideia. Poxa, um caso assim, assim, assim. O que você acha que pode ser? Não tem uma pergunta bem leiga também, assim, não existe um banco de dados, assim, onde tu possa inserir algumas informações e dar alguns parâmetros, assim? Tem na internet hoje, por exemplo, como se fosse alguns fluxogramas, sabe? Mas acaba que a gente não usa. Um que a gente usa muito para ter informação, por exemplo, assim, dose de medicação, coisa que você não lembra na hora. Tem muita informação também. O Whitebook. Eu usava quando era plantonista de porta e na UTI ainda pego ele, às vezes olho algumas coisas, às vezes. Com o passar do tempo você acostuma com muita medicação, é mais difícil você pegar para olhar, mas ainda de vez em quando tem uma medicação mais específica. Uma referência, sim. Mas UTI, medicina, você tem que ter muito pensamento como se fosse um fluxograma, né? Tá com dor torácica, teve alguma alteração neurológica, o que pode ser, o que eu vou fazer? Então, para onde vai? Você tem que começar a abrir. Não pode ficar na inércia. Esperar o paciente evoluir. Não deu, faz outra. Você tem que descobrir. É como se fosse assim, você tem que ser um cão de caça atrás de tudo aquilo que o paciente está tendo. Vai analisar
como tá, respondeu, Às não vezes nem respondeu. não é o cliente que tá te dizendo também, né? Tô com uma dor aqui É o sinal que ele no apresenta, coração, né? nem é no coração às vezes. Tem paciente que já é mais idosinho, que não fala, então você vê o sinal dele. Por exemplo, às vezes o paciente está entubado, mas a gente está tirando sedação, você olha, poxa, tá com a frequência cardíaca aumentada, né? Taquicárdico. Tá com faces de dor, né? Uma expressão assim mais franzida. Tem vários sinais clínicos de dor, por exemplo, que o paciente às vezes nem fala, porque está sedado, está entubado, mas você percebe que tá. Ou tem alguma coisa alterada. Poxa, tá taquicárdico, será que desenvolveu uma infecção? Fez febre, não fez? Teve piora laboratorial ou não? Então, assim, você tem que ser incansável em procurar se tem alguma coisa de errado com o paciente. E como tá. Esse é o pensamento pessimista, assim, eu tô sempre tentando tem que ir atrás antecipar sempre. o problema. Não tem médico de UTI, não tem como você ser tranquilão. Sim. Tá tudo bem, tá vivo, tá bem, não teve intercorrência. Você tem que sempre monitorando também. Exato, você sempre tem que ir atrás. Você falou uma coisa, André, que eu até a Maís e eu tava conversando com um conhecido nosso. E ele é psiquiatra, um excelente psiquiatra, um cara fantástico. E ele falando que estava viajando, ele é a esposa, que é neuro. E nessa viagem, um cara, assim, ele indo pra Europa, um cara teve um infarto, um problema no coração lá. E aí, cara, o piloto falou, olha, tem algum médico aqui e tal. E ele falou, cara, não fala nada, vai. Se não tiver nenhum, a gente vai. Mas por quê? Porque assim, e eu entendo assim, acho que quando vai ficando muito especialista, você vai né? ficando segmentando tanto que ele falou, cara, eu já falei, eu não sou médico, eu sou psiquiatra. Eu entendo disso aqui. Não adianta, ele falou assim, não sei se eu sei passar uma vez. Vai ficando mais especialista, mas eu acho que tem umas coisas assim, por exemplo, tem um curso que chama ACLS, que é Suporte Avançado de Vida Cardiovascular. Poxa, você é médico? Tem que fazer. Faz. Vai ter alguém em algum momento perto de você que vai ter algum problema. Você precisa. Vem aqui e resolve. Você começa a reanimar. Liga pro SAMU, liga pra emergência. Que daí dá um jeito. Né? Antes ter você que sabe fazer pelo menos o básico com o paciente, é avançado, mas assim, pro médico é o básico que ele tem que saber tocar, é um protocolo, pô. É simples, entendeu? Antes de você saber fazer isso, que você tá fazendo alguma coisa, do que você se amedrontar e falar, poxa, eu não sei, não faz tempo. Não posso ajudar. É até a negação do juramento de Hipócrates, né, cara? Imagina tudo. Fica uma situação assim, poxa, você fez um juramento, né? Então assim, de repente, o Matheus cai aqui duro. Como eu não vou fazer nada? É porque eu sou um neuro, alguma coisa? Meu Deus do céu. Essas mãos são... Tem coisa assim, que é muito básica, assim, você é médico... Pode trabalhar no postinho, que não tem nada. Que maldade. Pode o dermato, então, o dermato não sabe nem o que Pode ser um dermato. Você nunca sabe, às vezes o paciente tem uma intercorrência perto de você. Algum familiar. Claro. Entendeu? Você começa a atender, você salva a vida da pessoa. Claro. Entendeu? Com criança. Eu sei fazer a manobra que era do... Heimlich, né? Fazer em adulto e em criança, né? Tipo, sim, salva a vida. Mas quando meu filho nasceu, minha filha nasceu, minha primeira filha, a primeira coisa que eu pesquisei foi isso. Porque dizia assim, pode engasgar com a comida. Deus o livre. Cara, como é que eu vou salvar aqui? Faz aqui, abaixa aqui, exatamente. Tá. Mas eu acho que essa crise é da formação, né? Porque assim, hoje, mas a gente tava falando sobre isso, eu não lembro se a gente tava comentando contigo sobre, de você sobre o episódio ou alguma coisa. A gente foi no banco agora, no meio das sessões, e a gente voltando, e eu tava falando, cara... A gente tem a ideia do médico, e eu falei, hoje eu já não tenho mais porque eu convivo com mais médicos, né? Mas assim, que o médico, ele meio que sabe fazer tudo. Não. E, assim, mas talvez pela essa perspectiva do médico de antigamente, que era meio que um generalista, ele meio que fazia cirurgia, sei lá, curava, sei lá, dava remédio, hein? E daí ainda benzia. Né? E na verdade vai segmentando muito. Mas o que você tá falando é interessante, porque no final das contas o médico de UTI, ele sabe fazer exatamente assim, aquilo que dá, assim, o que todo médico deveria saber, pelo menos fazer o basicão, assim. Sim. Imagina, um cara bate a cabeça, começa a vida do paciente. Então, às vezes você tá num hospitalzinho, numa cidade pequena, lá longe. Poxa, pode ser a cidade pequena, pode ter, sei lá, 10 mil habitantes da cidade. Você não acha que é decente você saber dar um atendimento inicial? Atender um esfaqueado, por exemplo. Você vai salvar a vida da pessoa, poxa. Você é médico. É o teu trabalho, né? Não tem porque você ter medo, ficar nervoso. Faz o que você sabe, que você aprendeu. Tem curso para isso. Tem, além do AC, tem um ATLS, que é de trauma. Então faz os dois, pelo menos. Você formou, vai trabalhar de plantão. Pode ser dermato, pode ser psiquiatra, pode ser no PSF. Qualquer lugar tem que saber o básico.
Você salva a vida de alguém. E, poxa, é alguém que é o amor de alguém. Claro. É o pai, é a mãe, é o filho. Eu posso Faz diferença. André, No caso, né, eu posso até estar errado, mas eu acho que é até uma questão moral e de ética profissional. Sim. Se tu é médico, Tem que ter. tu tem que saber fazer o básico do que se propõe a fazer, né? Claro. Não, eu ia comentar que, como tem bons médicos, tem aquele que você falou, né? Que não tá nem aí, ou que tá cansado, que faz de qualquer jeito. Dependendo da pessoa, ele trata de um jeito ou trata de outro. Uhum. Eu vi um caso de um gurizinho, não sei se vocês viram esse vídeo. O gurizinho quebrou um braço, uma coisa assim, e ele foi no hospital, e aí na emergência os caras engessaram ele, mas engessaram o gesso por cima da roupa dele, assim, sabe? Putz. Meteram a tala, meteram o gesso, tava Relaxa, tudo gesso né? grudado, assim. Relaxa. Gurizinho humilde, assim, né? Aí a Nova galera Iguaçu, assim, tipo. um gurizinho humilde, com a mãe humilde, o médico, azar, eu vou fazer de qualquer jeito. Mas aí acho que tem um lance do poder, né, cara? Porque assim, vamos falar a verdade. Hoje um TikToker ganha mais que o médico, né, André? Infelizmente, a gente sabe que sim, né? A gente sabe que um TikToker ou sei lá, uma menina que dança bonitinho lá no TikTok ganha mais que o médico. Mas a gente não pode perder de vista a importância e o poder que o médico tem, né? Cara, não é pelo valor, né, Marcelo? Não, mas Alguém que faz- que a gente alguém que valoriza faz pela quantidade Exatamente. de dinheiro, mas na verdade a importância... É como se fosse assim, você pega, sei lá, um presidente, um deputado, ganha bem, não ganha? Ganha, mas ganha rios de dinheiro? Ganha 100, 200, 300 mil, talvez roubando ou não. Teoricamente não deveriam ganhar. Não, mas assim, o que tá na folha de pagamento? Acho que é 27 mil, né? 30 mil por aí. Acho que é 34 Então, agora. pô, um valor bom. Só que é um valor que vai deixar o cara milionário? Não, Não. Então assim, mas qual a importância que ele tem? exatamente. Um bombeiro, né? Se pensar um bombeiro, Qual a importância que ele tem? Então, assim, é uma coisa que realmente, se for pensar, nossa, o que vale mais? Alguém que... TikToker. TikToker, nada contra. Mas o que vale mais? Um TikToker? Ou vale mais um médico que tá salvando a vida de alguém? Mas é que não tem que atrelar, assim, ao valor financeiro. Não, Tem que pensar assim, poxa, você fez medicina porque você gosta de ciência, você gosta de ajudar as pessoas, todo mundo tem um motivo. Então tem que ser uma paixão, não é pra você atrair pra medicina por causa do dinheiro. não, mas é isso que eu tô falando, porque assim, no final das contas, se a gente avalia pela remuneração, na verdade é injusto. Muita responsabilidade É. pra pouco retorno. Né? Poxa, você tá com uma vida na mão. Então assim, a remuneração é ruim? Claro que não, é boa, tá bem acima da população, assim, da média. Só que o retorno que você tem poxa, você salvou uma vida, você fez alguma coisa por alguém. Então acho que assim, poxa, imagina você ter um trabalho que você acorda, você vai ver um paciente grave, alguma coisa que é legal, assim, que é interessante da parte científica, você vai salvar a vida dele e ainda ganhar um dinheirinho pra isso. Faz no que Pô, gosta. maravilhoso. É um sonho, é um sonho. É um sonho, poxa. Que profissão você pode ter que você vai falar assim, poxa, olha, salvei a vida de alguém, talvez um bombeiro, né, alguma coisa assim, mas arriscou a vida dele. Sabe que a primeira briga que eu tive com a Maísa foi essa? A gente, acho que a primeira semana, a gente ficando assim. Uhum. Eu falei, mas eu vou te falar uma coisa, talvez tu vai achar que eu tô zoando. Ela, não, pode falar. Eu falei, eu acho que bombeiro salva mais a vida que médico. Aí ela ficou brava. Não, porque eu falei, não, porque não é todo médico. Eu falei, o dermato não salva Você ninguém. pega um bombeiro, um policial, eles colocam em risco, né? Exatamente. Então, assim, tem que ter uma vocação. Tem. Que eles colocam em risco por alguém que eles nem conhecem. É. E aí? Mas tu vê como a gente perdeu a noção da importância das profissões, né? O professor, né? Assim, a gente perdeu a noção do quanto as profissões estão muito mais ligadas a uma função social do que necessariamente uma função econômica, né? Exatamente. Qual a importância de um professor? Poxa, define uma vida de uma criança, né? Ou pode ir para a faculdade, né? Ensino médio, faculdade. Poxa, que professores bons você teve que te influenciaram? Né? Define um rumo, às vezes, você vai tomar na sua vida. Então, é extremamente importante. Só que tem essa disparidade, às vezes, econômica. Claro. Mas não significa que não é importante. Não, pelo contrário. Não sei quanto ganha um bombeiro, um policial, mas, poxa, eles estão arriscando a vida deles para salvar alguém. Com certeza, não é um valor que vale a pena. Pode até ser tenente. Não é um valor super elevado. Entendeu? O que vale a pena, mas... Qual a responsabilidade que ele tem? Ganho ali, papel na sociedade. Isso, poxa, eu acredito que vocês como psicólogos também tem isso. Poxa, você sai de casa, você vai pro trabalho. Pô, hoje eu vou ajudar alguém. Eu sei que eu vou ajudar alguém.
E eu sei que eu vou fazer a diferença na vida daquela pessoa. Claro. Imagina você ter essa certeza todo dia. Pra você se sentir bem, é muito bom. Você fala, poxa, tô fazendo alguma coisa na vida. Posso não estar rico, posso não estar sendo um TikToker, fazendo dancinha, ganhando milhões. Mas, cara, eu tô fazendo alguma coisa que tem uma raiz, que tem uma coisa verdadeira ali. Poxa, como é agradável. Real, às vezes você encontra alguém assim, doutor, você cuidou da minha mãe lá na UTI, obrigado. Pô, ela tá bem, tá vivo já. Encontrei na rua. É muito legal. Entende? Então não tem como não se apaixonar por uma área dessa. Não, imagina. E deve ser meio viciante também, né? Porque assim, depois sair... Você vai gostando, sair de um lugar assim, porque assim, embora seja caótico, é algo super estimulante, e às vezes ir pra um consultório todo dia, talvez vai ser assim mais... mais tedioso, vibe, né? É outra vibe. Mas, por exemplo, assim, tem algumas coisas na UTI que você tem que ter um preparo emocional. Então, você vai ver gente morrendo com frequência. Tá tendo uma urgência, você tem que estar tranquilo, manter a linha. Não tem que tratar mal a equipe, tá louco? Você tem que ser sempre educado com todo mundo. Claro. Né? Respeitar, poxa, equipe de enfermagem, de físico, toda a equipe do hospital, eles trabalham muito bem, né? E tem uma responsabilidade muito grande, deveria ganhar muito mais pelo que trabalha. Você pode fazer uma medicação que pode matar ou não a pessoa, então teria que pagar muito bem. Mas não paga, infelizmente. Mas assim, toda a UTI, ela gira sempre em torno do paciente. Então sempre é para melhorar e tirar ele da UTI, né? Eu gosto muito. Eu tô falando agora, eu pensando, eu até lembro de que é um conceito da filosofia também, né? Que é A Escolha de Sofia, que é um livro bom, um baita de um filme também com a Meryl Streep. Como é que funciona isso? Porque assim, na pandemia vocês devem ter enfrentado isso também, né? Por exemplo, tem um leito, tem 2 ou 3 pacientes. Como é que faz para fazer essa escolha? Deve ser complexo, né, André? É complexo. Tem que definir prioridade. Tem muitas vezes tem que fazer isso. Na pandemia às vezes você tinha que definir. Então, quem tem mais prognóstico? Né? É cruel, mas é a realidade. Então, você define quem tem mais hipoteticamente, uma pessoa de 80 anos com, sei lá, com Covid e AVC, e uma pessoa de 35, sei lá... Puxa, de 35. Porque ele tem mais chance de viver. Claro, mais nova, né? Então isso é bem... Mas tem critérios específicos, mas tem critérios, e é uma coisa que a gente divide com superior. Né? Você imagina, tem 2, 3 pacientes, precisava 21 leitos. Eu passava a mão no telefone e falava, chefe, olha, assim, cada caso é desse jeito, e aí? O que a gente traz? Então você tem que dividir responsabilidade também, é importante. Né? Mas assim, na pandemia... Para trabalhar em UTI, que nem eu falei, a gente vê gente todo dia falecendo. Isso com o tempo, ou você fica mais frio, ou você vai ficando um pouco mais deprimido, como se fosse. Fala, poxa, que chato. Quando a gente é mais nova, quando a gente mais nova, você fica um pouco mais, sente mais. Quando a gente mais idosa, você já está um pouco mais habituado, já era o esperado. Então, assim, é difícil. Já trabalhei em bastante hospitais, assim. Um hospital que se preocupe, sei lá, com a saúde mental da equipe da UTI. Tem uma equipe de suporte, assim, mental? Até tem, né? Tem normalmente psicólogo no hospital, só que assim, tem um trabalho de conscientização. Poxa, são pessoas que estão com a vida de alguém na mão. Você tem que saber como tá a cabeça. Tá bem, não tá? Porque tem que tomar decisão. Né? Até porque tu vai criando uma banalidade do mal, né? Tu vai vendo tanta coisa ruim que tu vai acostumando, vai te sensibilizando. Exatamente. Tu fica um pouco até meio cínico, né? Tipo assim, tu perde assim, cara, é isso aí, morreu, e tu fica... É até uma estratégia de defesa pra você não se abalar. Sim, você acaba se distanciando, né? Assim, por isso que eu sempre tento trazer empatia quando tem alguma família. Eu sempre tento pensar como eles podem estar pensando. Então, assim, às vezes chega a família realmente mais ansiosa, imbativa. Você fala assim, não, mas calma aí, o que aconteceu? Me explica. Né? Por que você está ansioso desse jeito? Por que está nervoso? O que eu posso fazer para te ajudar? A gente está aqui pelo teu familiar. A gente quer fazer o melhor para ele. Então, só de ver que você está do lado, que comprou a briga, como se fosse, você comprou a briga daquela pessoa, e você quer resolver, nossa, você é a melhor pessoa do mundo. Claro. Entendeu? Então, assim, facilita muito o relacionamento com as famílias. Tem processo na UTI? De vez em quando tem. Mas é mais difícil em relação a outras especialidades, assim. Eu acho que GO tem muito, plástica tem muito. Não, mas daí é... Pronto-socorro, UTI, Pronto-socorro. pronto-socorro, tem bastante.
Pronto-socorro é o mais arriscado. É o menos valorizado, é o mais arriscado. Porque do nada você pode atender uma pessoa, avaliar ela com sinais todos normais, exames normais, você manda para casa, quando vê, volta parado na emergência. Sim. Então, assim, tem bastante processo também. Na Covid teve muito isso também, né? É. Aquele caos ali, o cara chega, não tem muitos sinais ali, chega em casa e... Puf. Porque daí, quando a gente tá na UTI, você fala, nossa, mas como o médico mandou embora? Mas, poxa, você pega o prontuário, realmente não tinha nada que desse a entender que estava ruim daquele jeito. Né? Então, mas na UTI tem um pouco menos, porque já tem essa preparação do paciente, vai pra UTI e já sabe que tá grave. Sim. Então tem essa diferença, assim, de percepção, sabe, da família. Entendi. Tem uma equipe inteira envolvida. Ainda tem processo, mas é bem menos em relação a outras áreas. E como é que funciona, André, por exemplo, tu tens um caso muito específico, e, por exemplo, precisa de uma medicação talvez que não tenha, precisa de um procedimento diferente, porque eventualmente vocês devem esbarrar em coisas assim que vocês nunca viram, né? Sim, aí mesma coisa, você tem que jogar pra cima. Então, assim, é uma medicação que não tem. Limite, né? Por exemplo, imunoglobulina humana, uma medicação que às vezes usa bastante pela equipe de neuro e outras afecções assim, que o paciente pode ter. É caríssimo. E o hospital não tem no estoque. Dá pra ter estoque, assim? Isso. Não dá para ter estoque, é caro. Então você tem que fazer um relatório, é super burocrático para o plano autorizar, explicando, ficar em cima. Então é bem complexo, assim. Se é alguma coisa cirúrgica ou que o paciente precisa de transferência para um serviço que consiga dar um atendimento mais adequado, aí também você tem que transferir. Você tem que prezar pelo paciente. Independente de ter no teu serviço ou não, você tem que dar um jeito. O paciente não tem culpa de não ter no teu serviço. Claro. Então tem esses fatores assim. Cara, que louco, né? Eu acho que o mais difícil deve ser uma emergência, assim, de acidentes, assim, né? Quando o cara chega ali com uma perna cortada, um braço cortado, tem que tomar decisão ali de fazer o que faz, pra onde vai. Mas Assim, acho que tecnicamente é mais fácil, né? É tudo protocolo também. É mais Você fácil. vai medindo o que tem de risco. É uma bagunça, né? Porque chega um monte, aí você tem que colocar prioridade, né? O que é prioridade? Que tem uma prioridade maior ou menor? Né? Mas aí principalmente a equipe cirúrgica que atua. A gente da UTI estabiliza, ajuda, é um procedimento mais invasivo, mas quem opera é o cirurgião. É mais fácil quando chega alguém com dor, alguma coisa assim, tem que dar uma investigada antes. É que o UTI já chega... Já chegou triado, né? Já chega triado, entendeu? Então o que pode acontecer? Deu uma catástrofe, né? Gente, olha, vamos agilizar as altas da UTI. Né? Tem paciente que dá para ir para enfermaria, vamos mandar, não segura aquele vozinho que nem eu estava falando, que teve uma dor torácica, mas não alterou o exame, não alterou o eletro, já passou um dia na UTI, tá ok, já dá para ir para enfermaria, não precisa forçar tanta barra. Então você vai liberando o leito, assim, tem uma pressão por liberar leito para receber esse paciente, porque não dá para ir para enfermaria. Vai filtrando ali o que dá, o que não dá. E André, tu já viu alguma coisa assim que, por exemplo, você falou, esse aí não passa de hoje e teve uma grande surpresa, assim? Nossa, vira e mexe. Tem paciente que às vezes piora muito e a gente chega a chamar a família para ter essa conversa, que nem chegou a comentar, de chamar, olha, teu familiar tá nos finalmente, não tem o que fazer, tá com disfunção de múltiplos órgãos. Tudo indica que vai falecer. Aí você fala isso com a família, conversa pesadíssima. É muito chato ter essa conversa, mas faz parte. Quando vê, volta na outra semana no plantão, o paciente não evoluiu, às vezes até melhorou um pouco. Então, não tem o que fazer, mas quando você fala sobre isso, tem que ser bem claro, olha, a chance é alta. Pode ser que evolua mal, é o mais provável, mas pode ser que de repente dê uma melhoradinha. Mas você tem que colocar a verdade para a família, não pode... da migué, ser liso, você tem que falar bem claro. Mas tu já viu aqueles pacientes assim, malandrinho, que tu quase foi, voltou e ficou bom e foi embora, assim? Sim, acontece, tem bastante paciente às vezes que acontece isso. Principalmente paciente em UTI normalmente que é do SUS, assim, algumas outras também. Paciente que é usuário, é muito resistente, é bem interessante. É loucura, né? Você pega às vezes paciente assim, usuário de crack. Até a epidemiologia do Covid, do Covid, né, cara? Pode ver assim, teve muito pouco... Até eu vi num podcast,
É um médico que ele atende o pessoal voluntariamente lá na Cracolândia, né? E ele falando, quando começou a pandemia, a gente achou, não, vai ser um desastre aqui. A galera vai toda morrer, não tem, todo mundo ali... O pulmão já tá fragilizado? Todo ferrado, pulmão fragilizado, drogado. Não teve, tipo assim, poucos óbitos ali. O Covid caía no pulmão ali e derretia. Deve ter um sentido isso. Repelia, né? Mas assim, paciente usuário, principalmente de crack, você vê que às vezes tem uma resistência que você não consegue compreender. Olha, a mas não tem uma explicação. Do pulmão péssimo. Eu não tenho uma explicação lógica, então, assim, racional. Normalmente não, mas assim, é que apesar de ser usuário, tem gente que ainda tem, por exemplo, o status um pouco preservado. Então, porque é novo, tem alguma musculatura, entendeu? Mas é interessante, assim, você chega a dar risada às vezes. Tem paciente que arranca o acesso, foge da UTI. Tipo, no outro dia estava entubado, estubou, sozinho, mexeu a cabeça, jogou, sai o tubo. Você vê, cadê o paciente? Fugiu. Cara, fugiu da UTI. É interessante. Como fugiu? Como é que explica, né? Gente, como eu vou colocar minha integridade em risco pelo paciente? O paciente normalmente, assim, é forte pra caramba, né? Sim. Então você vai se colocar em risco? E tá no surto de raiva. Policial, não é bombeiro, não é herói. A gente tá lá pra cuidar de... Mas tu é grande, né? Tá morrendo. Pô, na orelha do paciente. Dá uma seguradinha. Não, vem cá, conversa. Tem que ser tudo na lata. Você já teve paciente que fugiu da UTI assim mesmo? Já tive, não tô brincando, é verdade. Desse jeito, paciente usuário que chegou num dia no pronto-socorro, entubado, sala de emergência, aí quando vê, pede vaga na UTI, nossa, grave, né? Função renal meio ruim, nossa, que pulmão horrível, olha a tomografia, que pulmão horrível. Chega no outro dia, uai, mas o que aconteceu? Se estubou. Falei, como assim se estubou? Não, agitou, doutor. Se estubou sozinho. Meu Deus, cara. Aí vê... De repente, cadê o paciente? Fugiu. Aí, às vezes, por mais que você faça a contenção, tem paciente que é muito forte, consegue soltar de algum jeito. Pô, tu pode até machucar o paciente, nem faz sentido. Sim. Não dá pra você fazer uma contenção não vai partir assim, pra mecânica, briga com o paciente. Né? A gente normalmente faz contenção química, que faz muito na psiquiatria também, né? Sim. Então, assim, tá agitadão. Aldolfo Energan, né? Tipo, faz um Aldolfo Energan, a gente usa, às vezes, midazolam IM. Você dilui ele, faz uma dose menorzinha. O paciente, dorme e vai super bem. Se acalma, né? Coisa mais querida. Mas às vezes não dá tempo, tá muito violento, não consegue passa pegar. despercebido. O cara vai fumar o crack dele lá. Foge e foi fumar o crack. Não faz o que quer com a sua vida. Se o paciente está lúcido e orientado, por mais que seja um usuário, ele tem autonomia, né? Ele pode sair. Você não pode obrigar. Não é um cárcere privado. Né? Se não quer, vai com Deus. Não tem como obrigar. Não, e outra, a verdade, assim, o leito ali é um lugar bastante importante. Tem pessoas talvez, que precisam, que estavam ali torcendo por uma vaga, né? Não vai brigar com o cara pra o cara ficar. Não vai, não tem porque se indispor, assim. Casos psiquiátricos são mais complexos, né? Alguém que tentou autoextermínio, alguma coisa assim, que às vezes chega na UTI. Aí é uma questão ética de você manter, porque... aí você mantém, começa a agitar, você ceda, né? Vê como o paciente fica. E na UTI a gente consegue... titular a sedação, às vezes coloca um Precedex, que é uma medicação mais específica, assim, que a gente usa às vezes até para exame de droga mais pesada, sedativa, que nem midazolam, fentanil. A gente usa o Precedex, que é mais levinho, assim, e tem um poder sedativo tranquilo, e você vai titulando. Mais tranquilo. Muitos lugares do SUS não tem Precedex. Então você usa outras drogas. Uma das drogas que eu estava te falando, o midazolam, quando você faz ele numa dose menor e faz intramuscular, ele não tem uma absorção errática que nem o diazepam. Então dá para você fazer com uma certa segurança. Ou faz EV mesmo. Faz que é a via mais comum, a normal, né? Mas que eu tô falando para fazer IM, tem paciente que é muito agitado, agressivo. Como você vai pegar uma veia dele? Pô, já na bunda ali já... Então você faz uma dosinha baixa, a hora que acalmou, aí você pega a veia e faz na veia. Mas assim, é excelente. Na UTI você monitoriza. Se começar a deprimir, cair a saturação, aí você tem que fazer. Né? Diferente de uma enfermaria, de uma clínica, né? Então, isso que ali é tudo muito extremo, né? E qualquer procedimento errado pode dar errado também, né? UTI é o mesmo que CTI também, né? É a mesma coisa. Né? Exato. A diferença é qual? A diferença, assim. A letra. Mas cidades, assim, região que tem lugar que escreve centro, CTI, o mais comum é UTI mesmo, UTI. Tá escrito. Mas se tu não fosse médico de UTI, tu faria o que, André? Se eu não fosse além de TikToker. Não, se tu não fosse médico de UTI. Médico de UTI e fosse médico ainda,
Cara, não Queria ser sei. o Paulo Musi, né? Que tá Não, ganhando dinheiro assim, pra eu fiz pós de nutro, de medicina do esporte, mas você vê que eu fiz e mesmo assim amo comer, então eu como consciente. Eu sei o que Eu sei o que tá aquela comida representa. Eu sei toda a disfuncionalidade daquilo, tá tudo bem. Então, assim, Como convicto. dá pra falar, gostei, interessante, só que, cara, pra aplicar tem que ser muito disciplinado, né? E assim, você comer, claro, tem que comer saudável, tem que se cuidar, mas é uma coisa gostosa, é um dos prazeres da vida, né? Mas sabe assim, que eu acho como que... equilíbrio médico, também, né? tem que ter equilíbrio. Por exemplo, trabalhar com emergência é muito gostoso, mas se fosse outra área, as áreas cirúrgicas têm muitas áreas interessantes também. Você pega, por exemplo, neurocirurgia, é super legal, só que o tempo de formação é extremamente prolongado, só de residência 5 anos. Né? Cirurgia cardíaca é muito legal, só que também 5 anos de formação, você tem que entrar num grupo. Tudo que é mais interessante acaba aumentando o tempo de formação de forma bem significativa. Então você tem que dar decidido o que é aquilo. Porque imagina, você entra numa especialidade dessa no Na terceiro metade ano, tu não quer. Não existe. desanimei, não quero. Não, e outra, até uma questão de funcionalidade também. Porque assim, vamos ser sinceros, a gente tá falando com a realidade do Brasil. Né? Não, eu sou multibilionário, eu posso estudar o tempo que eu quiser. Mas, cara, a gente se forma. Tem que pagar a conta, Você né? tem o FIES, né? Você Tem tem que pagar a Tem conta. boletim você tem... do FIES, tem que pagar todo mês, né? Não é fácil, né? Porque assim, eu acho que até a escolha da especialização não tá muito só nesse desejo, nesse chamado para medicina, Sim. mas também naquilo que é possível, né? Nos Estados Unidos eles financiam muito faculdade também. Daí eu lembro que vi esses tempos atrás uma reportagem falando que eles estão mudando os termos do financiamento, enfim, para que os médicos consigam fazer residências mais extensas, diferentes, para porque Especializar tá mais. faltando. Então, se lá fora tem esse problema, imagina aqui, né? Imagina que é aqui. Brasil. Pô, mas eu vou te defender. Cardiologia é muito legal também, hemodinâmica. Só que é outra área que é bastante tempo de formação também. Mas eu vou te defender, que tu tava falando ali da comida. Mas pensa assim, cara, tu tá lidando com morte o dia todo. Sim, sim. E a morte sempre presta um serviço pra vida, cara. A morte sempre vai testemunhar sobre a vida. Então, às vezes, cara, a única forma de a gente se sentir vivo mesmo é comer uma pizza. Não, parece brincadeira, mas é verdade, cara. Porque assim, querendo ou não, você tá lidando ali o tempo todo com pessoas que não podem comer. Que estão entubadas, que estão às vezes inconscientes. Então acho que uma das melhores formas da gente também se sentir vivo e sair daquele processo ali é falar, cara, deixa eu me sentir Uma vivo coisa que você pensa, Marcelo, é quando assim, você vê, que nem eu falei, vira e mexe, tem alguém falecendo na sua UTI, você vê os pacientes graves, você pensa assim, amanhã pode ser eu? E como pode ser eu? Tu vê a finitude mesmo, mano. Tu vê, na poxa, prática ali. pode ser, eu posso pegar o carro aqui, sair, pegar a BR. Eu vou Morrer? contigo. Não, hoje não. Você entendeu? Então assim, amanhã pode ser você. Claro. Como amanhã pode ser você, você tem que ser feliz fazendo o que você tá fazendo. Perfeito. Tem que dar um jeito de fazer alguma coisa que te deixa feliz, te deixa realizado, te faz sentir importante diante daquela realidade, entendeu? Que aqueça teu coração. Não é exagero falar isso. Como eu vou ser feliz, sei lá, fazendo uma coisa mais manual, né? Como eu vou ser feliz em pão? Você tem que dar um jeito de fazer aquilo que de uma forma te deixa feliz. Interpreta de um jeito que te deixa feliz. Mas eu sou logoterapeuta. A logoterapia vai trabalhar especificamente com isso, cara. Exatamente. Um dos instrumentos de manifestação de sentido do indivíduo é o trabalho. Então, se o teu trabalho não faz sentido, você já está alienado e você vai ter problemas psicológicos. E quando você falou isso é interessante porque o Kierkegaard tem uma frase que eu gosto muito que diz que a felicidade é uma porta que se abre pro lado de fora. Então, assim, toda vez que eu tento abrir essa porta pro lado de dentro, buscando a mim mesmo, eu tô fechando ela mais. O Frankl, ele parafraseia essa frase, ele vai dizer, cara, o sentido da vida sempre tá no teu trabalho para o outro. Que Ele interessante. vai dizer que o sentido da vida se encontra de 3 formas. Ou através do trabalho, ou através do amor, né, quando você encontra algo que vale a pena viver, né, ou através do sofrimento. E no final das contas, tu consegue vivenciar os 3, né, André? Assim, é um trabalho que você também tem encontro, você encontra a família, você encontra aquele paciente, você luta por aquele paciente, é uma forma de amor, né? E em última análise, com o sofrimento, né? Inclusive da impotência, né? Ou da finitude humana. Sim. É um trabalho muito legal. É interessante, tem que ser realizado no que faz, não tem como. Realmente a gente pode, a vida é muito
trabalhando em UTI, eu já trabalhei um tempo em emergência, você vê como que às vezes a pessoa morre Fugaz. por uma besteira. Fugaz. Sim. Pô, por quê? Nossa. Pô, o paciente bebeu, já aconteceu mais de uma vez, algumas vezes. Paciente jovem bebeu um pouco demais, foi deitar na cama, vomitou, broncoaspirou, morreu. Morreu na UTI depois. Imagina. Paciente aconteceu isso, ficou sequelado. Por causa do tempo de hipóxia, por causa da parada. Então, assim, poxa, o cara só bebeu um pouquinho a mais. Né? Ah, nossa, exagerou. Quem nunca, né, cara? Quem nunca bebeu um pouco a mais? Então, assim, você tem que entender isso. Do nada, daqui a pouco, você pode ter um infarto, você pode morrer. Verdade. É fugaz, a vida é fugaz. Mas- Então, a hora que você vê isso, você vê acontecendo na sua frente, pô, tua cabeça fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa que me deixa feliz. Não tem como. Porque senão, olha que tristeza que é a vida. Claro. Né? Eu tenho uma história assim, que foi uma virada de chave pra mim, né? Eu trabalhava com construção civil lá no Rio Grande do Sul. Tipo, antes de vir pra cá, né? Mas isso aconteceu há uns 10 anos, assim, né? Eu era muito ansioso, assim, vivia nervoso, assim, pedreiro, tudo lá incomodando, né? Imagina. Peãozada, né? E era um monte, né? Tinha uns 40 pedreiros lá todo dia, né? Correndo atrás, perguntando, não sei o quê. E aí eu tava sempre estressado, assim, ansioso, estressado. E aí um dia já entrou um cliente, assim, no consultório, no escritório, né? E brabo, assim, né? Porque tinha entregue um apartamento pra ele e tava lá vazando a água do negócio da cozinha dele, assim, era um caninho da cozinha. E o cara tava possuído, assim, tava muito puto, assim, que tinha encharcado a cozinha dele, não sei o quê. E gritava que saía às vezes, assim, ó, soltando, assim. E eu comecei a ficar muito nervoso também, assim. E começou a me dar um ataque, um coração acelerado, fiquei vermelho, ficando ansioso. E eu me vi pegando o cara, assim, dando uma coça nele, assim, sabe? Pegando assim, vou lutar com ele agora. Ele tá me agredindo aqui, tá me desrespeitando, quase perdi o controle. E aí eu me acalmei, assim, foi me acalmando, assim, na hora. E aí o cara foi embora depois, então chamei o cara lá, vai resolver pra ele lá, e eu fiquei me acalmando, assim, né? E aí, na hora eu pensei assim, depois, como eu me acalmei, né? Cara, imagina se eu morro aqui. Se eu tenho um ataque do coração aqui, puf, morri. O que minha filha vai contar? Meu pai morreu porque vazou a água do cara lá do apartamento e ele se estressou com isso e morreu. Mas que morte indigna, né? Que merda morrer assim, né? Aí depois disso eu fiquei pensando assim, não vou me estressar mais, cara. Aí eu entrei numa de casinha assim, ó, hoje tu pode me xingar do que quiser, que eu não vou me estressar. Paz. Não tem como me estressar hoje. Eu sou imune a estresse, assim. De alguém me agredir, assim, querer me tirar do sério, não vou ficar estressado. Mas é muito disso, assim, tu pensar que tu pode morrer por motivos banais, assim, né? E as pessoas morrem por motivos assim. Né? Exato, a gente pensa que a vida vai acontecer ainda por muitos anos, né, cara? Mas não é assim, a gente não tem esse domínio. Não tem. Não, Pra quem é cristão, né, acredita, quem tem o domínio disso é Deus, cara. Claro. A gente não tem, né? A gente não tem como saber do Não, amanhã. e pior pra quem não acredita, né? Daí tá mais Exato. largado ainda, não tem nem esperança. Assim, hoje já teve Era um paciente meu paciente de 60 e poucos anos, comeu uma mexerica, cara. Ah, não. Engasgou com a mexerica. Engasgou. Ah, não. Teve uma PCR de 40 não, minutos, aí uma é- parada cardíaca de 40 minutos. Tá falando E sério? ficou em estado vegetativo, em coma vigil. Tá falando sério? Sério, não tô brincando, tô falando sério, uma mexerica. Teve outra uma vez que foi dar uma de fuxiqueiro, foi ver um acidente de moto, Vem outro bateu por cima. veio um caminhão, puf, levou a perna dele. Teve complicação, morreu na UTI. Então assim, por que ele morreu? Porque foi fuxiqueiro. Cuidar da vida dos outros. Talvez cuidar da vida dos Não, outros. tem que contar uma história melhor pra Mas, esse tipo cara aí, assim, meu Deus. que triste. Você vê que é simples, cara. Um momento de bobeira, a pessoa pode falecer. Cara, no trânsito, várias Numa vezes dessas, falou eu lá assim, coloquei a cabeçona pra ver alguma coisa, puf, passo o ônibus, vai a minha cabeça, pega alguma coisa. Tem gente que morre de bala perdida em outros estados, né? Parece Premonição, sabe aquele filme? Sim, Os caras morriam de Então, maneira. assim, já a acha, vida né? pode ser tão fugaz que a gente fica impressionado. A hora que você entra na UTI, o colega vai passar o plantão, todo o torneio de plantão passa, né? Fala, não, o paciente engasgou com uma mexerica. Você falou, o quê? Não, engasgou com uma mexerica, teve uma parada cardíaca. Eu falei, não é possível. O cara escorregou Como no assim? box, bateu a cabeça. Meu Deus do Morre. céu. Poxa, eu cheguei a trabalhar no SAMU uma vez. Uma vez não, alguns meses, lá em Poços de Caldas. Uma vez eu fui atender uma intercorrência de um senhor que já tinha Alzheimer, e ele engasgou, teve uma parada respiratória enquanto estava evacuando no banheiro. Então ligaram pro SAMU, a gente chegou lá, paciente extremamente cianótico, roxo, né, sem respirar. Sim. Fui laringoscopar, né?
tava um pernil desse tamanho aqui, na via aérea dele. Aí tira o pernil, entuba o vozinho, aí voltou. Nossa. Aí daí o que aconteceu? Acabou o oxigênio, não tinha como tirar ele de casa, o bombeiro não achava. Meu Deus. E ele faleceu lá. E sim, aí... Ficamos reanimando uns 40 minutos. Não achava, não chegava oxigênio. Não tinha como tirar, por exemplo, ele do quarto que ele estava, por causa que era um morro mais íngreme, e para levar para ambulância. Então, por isso a gente pediu o apoio do bombeiro. O bombeiro não achava o lugar para levar oxigênio. E o paciente, a gente ficou reanimando uns 40, 50 minutos. Faleceu. Por causa de um pernil. Cara, que loucura. É muito frágil, né? É que quando a gente fala da vida, a gente tem que pensar o seguinte também, né? Que a vida não é o que vai acontecer, a vida é o que tá vivendo agora, né? É o que tá acontecendo, a né? vida é o que a gente tá vivendo agora, né? Cara, e é interessante pensar, cara, a vida é o cara que tá assistindo o vídeo agora, né? Exato. Ele não vai viver amanhã, o amanhã não existe, né? Existe só na nossa cabeça, né? Porque assim, pô, É uma idealização nossa, amanhã né? eu vou perdoar alguém. Pensa assim, cara, amanhã eu vou perdoar o Matheus, que eu tô magoado com o Matheus. Cara, o dia que eu for perdoar é hoje. Exato. Não existe um amanhã eu vou começar uma dieta. Ninguém começa nada amanhã. Ninguém planeja nada amanhã. Tudo que você pode fazer é fazer hoje. E aí uma vez eu falei isso, um paciente falou: Marcelo, e quem começa a economizar hoje pra ver isso? Eu falei, cara, a economia é hoje. Tu tá pensando mesmo... não, tu tá pensando pro teu futuro. Ok, tô pensando pra daqui a 50 anos. Mas é hoje que você economiza. É hoje que você se organiza. Exato. Então o amanhã não existe. E quando a gente pensa isso, a gente vê que a dádiva da vida... Pô, isso é Kung Fu Panda, né? Assim, o Kung Fu Panda diz que o passado já foi, o amanhã é incerto e o que nós temos é hoje. Por isso que se chama presente. Que bonito. Mestre Shifu do Kung Fu Panda. Que legal, é verdade, Mestre Shifu. Legal. Mas, cara, é muito legal. Mas assim, ó, tu já teve um paciente Highlander, assim, que tu ficou, talvez, sei lá, dias, semanas, meses ali, tipo assim, cara, esse cara não morre nunca? Tem Cara, vai e volta, vai e volta. Vai e volta, piora. Quando você pensa que não pode piorar, volta a piorar de novo. E depois sai da UTI e volta de novo. Sai da UTI, volta. Às vezes tem paciente que, sei lá, é transplantado renal, né? Aí complica, tem um infarto. Aí é todo um trabalho, sempre tem que falar com a equipe que fez o transplante para conseguir ter um parecer do que pode e que não pode fazer. Né? Poxa, e aí, vai fazer o cateterismo ou não? Porque o cateterismo vai contraste, o paciente já não dialisa mais porque fez o transplante. Creatinina já está um pouquinho alterada, talvez está perdendo o transplante. Então assim, daí, às vezes esses pacientes complexos vão e voltam. Aí você vê, ô fulano de tal, aqui de novo. Como você passou? Passou bem? Aí o que aconteceu agora? Assim, às vezes paciente renal é muito comum de não ir na diálise ou, Cara, tem muita por algum complicação, motivo tem complicação, vai parar na UTI quase morrendo. Nossa, cara. Uma diálise que falta, tem paciente que se compensa muito, cara. Isso é bem interessante. Os pacientes com diálise, agora na época de dengue, né? Ah, pegou dengue, desidratou, né? Faltou a diálise porque estava com dengue, estava fraco em casa. Chega super descompensado. Paciente diabético. É bem interessante, assim. Que louco. E de tudo quanto é jeito, tudo quanto é idade. Né? Às vezes você pega paciente com cetoacidose, assim, complicação de diabetes tipo 1, principalmente, jovem, que não aceita a doença e faz o tratamento irregular, que não adere ao tratamento, vai parar na UTI também, super grave, às vezes tem que entubar, quase falece, porque não quis tomar insulina, porque eles têm um problema às vezes de aceitação, de entender a doença, de não comer certo, sabe? Pô, você tem diabetes, só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Só esse pudinzinho de leite aqui. Comi 2 barras de chocolate, chega lá descompensado, entendeu? Ou já teve paciente também na época de dengue agora com diabetes tipo 1, dengue, teve diarreia, febre, desidratou, fez cetoacidose, ficou grave. Então, assim, de tudo quanto é idade, tem muitos tipos de pacientes. Muita coisa sempre pode tem dar pacientes que vêm e voltam. Tem alguns que voltam algumas vezes. Quando começa a ficar conhecido da gente, da UTI, você já vai até criando uma amizade com a família e com o paciente. De novo, doutor. Assim, poxa, tá aí, e aí, o que foi agora? O que fez? Fez o que eu orientei? Procurou a especialidade, viu tal coisa? Continuou comendo churrasco. Ah, doutor, até vi, mas não quero trocar a medicação, não. Tá boa. Eu vi na TV que não é bom, não. Eu achei que tá tomando remédio demais, acho que tá bom pra parar agora. Isso acontece. Lá no consultório a gente tem isso também. Continua fumando,
continua bebendo cerveja, tá nem aí. A Maísa hoje, ela falou, Marcelo, sabe o paciente tal que tava passando mal? E a Maísa encaixou o paciente grave, assim, com ideação suicida. Eu falei assim, sabe por que ele tava passando mal? Eu falei, não. Ele falou assim, ele acho que... Eu falei assim, eu não quero mais tomar medicação de você do nada. Ele acordou na sexta e falou assim, não quero mais. Que doideira, né? Você vê. É bem interessante isso. Ô André, eu sempre faço 2 perguntas pros pacientes quando a gente vai no final, assim, porque eu acho que são 2 perguntas importantes. Pacientes? Os pacientes, Gente, desculpa, eu atendi bastante gente hoje já. Mas pro convidado, e considerando a tua trajetória profissional, considerando a tua história, qual foi o momento mais importante, o momento mais feliz da tua carreira profissional? Acho que começou lá na frente. Para mim foi uma surpresa muito grande passar em medicina no vestibular. Era bem difícil, assim, e eu não estava esperando e passei. Fiz 2 anos e meio de cursinho, passei numa particular, né, na Unifenas. Então tem alguns momentos marcantes na carreira, se tratando de carreira. Quando comecei a trabalhar, por exemplo, com emergência, você vê salvando um paciente e você vê que, poxa, eu fiz isso. Você lembra da primeira pessoa que tu salvou, assim? Lembro, cara, lembro. A senhorinha idosinha, que já tinha os seus 90 e poucos anos. Só adiou. Aí ela teve uma intercorrência. Jesus chamou a tia e falou, pera um pouquinho. Teve uma arritmia. Teve arritmia e o que fazia, ela teve uma taquicardia supraventricular, assim, que o coração chega às vezes até a 200, assim, do paciente. Tá? Mas o dela não chegava tanto porque o coração não consegue chegar lá. Mas assim, você faz a medicação, pum, reverte, parou, a pessoa não tem mais nada às vezes. Tá assim, normal. Chegou lá quase morrendo. Ai, meu Deus do céu, me ajuda, vai puxando a blusa. Olha, tem que medicar, não sei o que. Você faz, pum, reverte. Pessoa zerada. Como se fosse assim, zerou a vida, sabe? Recomeço. Então tem algumas situações. Aí no decorrer da carreira, você vai tendo vários momentos que eu não te falei, poxa, eu vou trabalhar, eu sei que eu vou ajudar alguém. Você poder trabalhar sabendo isso, vou ajudar alguém, fazer a diferença na vida de alguém de verdade, é muito gratificante. Então tem vários momentos, várias situações que você vai ficando feliz. É como se fosse um combustível, assim, sabe? Vai mantendo a vai paixão motivando, né? Vai pela profissão motivando, ali, né? Bem alta. Então o drive, como se fosse, aumenta muito por aqui. Claro. Não tem monotonia nunca, né? Não tem. E são várias situações, assim, mas é muito legal, é gratificante quando você vê que um paciente sai, às vezes volta para agradecer. Tem gente que pensa, nossa, por que eu vou voltar para agradecer o médico? Não fez mais que obrigação. Realmente, eu não fiz mais que obrigação. Mas, poxa, é tão legal. Quando volta, assim. Volta para falar, poxa, ô doutor, obrigado, viu? Aquele dia lá, você fez uma coisa que mudou minha vida. Então, assim, você ter essa noção, ter da família, às vezes isso acontece bastante, família agradecer. Vai lá, leva um mimo pra equipe, né? Que tá cuidando e tal. Lá em Minas traz uns pão de queijo. Na época da pandemia levava pão de queijo. Tinha muito pão de queijo. Dá uma animada no pessoal. É uma coisa que te deixa feliz. Claro. Quem não gosta de ganhar um reconhecimento? Então, às vezes, a gente trabalha num ambiente tão hostil, entendeu? De paciente grave. É uma guerra, né? Responsabilidades grandes, né? Você tem muita responsabilidade sobre tudo que você faz. E todo mundo da equipe. Não é só o médico. O enfermeiro tem, o técnico tem, o físio tem. Todos nós temos muita responsabilidade. Aí você tá naquela tensão toda, chega alguém assim, pô, valeu. Muito obrigado por cuidar do meu pai. Você fala, pô, que massa. Então, assim, é gratificante isso. Pô, não precisa dar presente nem nada, mas assim, é uma situação que você fala, caramba. Só do muito obrigado já vai. Tá valendo a pena o que eu tô fazendo aqui. Então você fica feliz. São vários momentos, assim, da vida que você fica, a primeira vez você entuba, a primeira vez você passa um marca-passo, que é super legal também. Então, assim, na UTI tem vários momentos que vai marcando, assim. É legal. Bom, eu sei que tu falou que não precisa dar presente, mas se der presente, o que tu gosta? Bolo de pote? Só um agradecimento, bolo de pote? Agradecimento. Queijo, né? Um queijinho, né? Lá em Minas. Queijinho, doce de leite, qualquer coisa assim. Eu pergunto, eu geralmente pergunto não só a maior alegria, mas também a maior tristeza. E eu não sei se tem a ver com a morte do seu Maurício ou alguma outra situação que tu possa contar. A mais marcante foi o falecimento do meu pai. Realmente foi o mais difícil, assim, acho que da minha vida até hoje.
não teve um acontecimento que marcou tanto. Eu perdi os meus avós também, você nem chegou a conhecer, né? Mas avós, 80 e poucos anos... espera, né, que eles... É esperado, é o natural. Agora, poxa, eu com 30 anos, começando minha carreira, e o meu pai, falece, eu tava bem naquele momento, assim, de trabalhar pra caramba, sabe? De dá orgulho, né? Tipo, dando aquele gás, aí pega Covid, e justo assim, até hoje eu tento fugir desse pensamento. Eu penso, por que eu salvei tantas vidas e justo o meu pai faleceu? Por quê? Você fica assim, Deus, por quê? Não consigo entender. Eu nunca vou conseguir entender. Então, assim, é como se fosse assim, vem na sua cabeça, eu desvio esse pensamento. Porque eu não vou conseguir resposta para ele, uma resposta plausível. É que nem não tem como justificar. Nem tudo tem resposta. Nem tudo tem resposta. Então, você aceita. Sim. Tô vivendo sem se eu soubesse que ele ia viver tão pouco tempo, não é tão pouco tempo, 60 anos já é uma idade mais significativa, mas se eu soubesse que ele ia chegar só até os 60, eu teria aproveitado muito mais tempo com ele. Mas assim, quando ele partiu, eu tava num momento muito bom com ele, assim, de assim, poxa, eu tô começando a trabalhar, você vai trocando ideia com seu pai. Homem já, né? Papo de homem. Papo de homem, ligar pra ele direto, trocava ideia mesmo. Então, assim, já tava num momento bom. Então, nunca tive momentos de atrito, assim, com meu pai também. Sempre foi bem tranquilo. Mas, assim, sempre ficar na minha cabeça, meu Deus do céu, por que ele, cara? Só que não tem respostas. Pode vir 500 pessoas aqui e inventar uma alternativa. Não tem o que responder. E quando você perde um pai ou uma mãe, não tem que ficar atrás disso. Tem que buscar, por isso tem que buscar sempre viver bem. Família, assim, eu sou totalmente a favor. Tem os atritos, pode ter qualquer atrito, mas vive bem. Leva bem, leva leve. Ninguém é obrigado a nada. Sim. Você só tem domínio sobre a sua própria vida. Né? Se seu pai não se cuida, sua mãe não se cuida, você não consegue fazer nada para alterar isso. Agora, você pode fazer coisas para ajudar. Poxa, ó, pro meu pai eu cheguei a pagar 6 meses de academia para ele. Ele falava que não ia, que não tava dando. Eu falei, pai, eu pago a academia para ti 6 meses. Você acha quantas vezes que ele foi na academia? Só ficou pago, né? Pouquíssimo. Não passou de 10 com certeza, em 6 meses. Ele só ficou pago, só foi bom pro dono da academia. Só assim, é o jeito dele. Respeita, tá bom. É o jeito que ele queria, o jeito que ele queria viver. Não dá pra alterar isso. Mesma coisa. O dom não vai alterar o seu jeito de viver. Você pode se cuidar mais, de repente, por causa dele. A minha consciência pode mudar, mas não é ele que vai mudar. Pode mudar, isso, né? Mas não é ele que vai mudar. Eu com a minha mãe hoje, né? Não tenho o que eu mudar dela. Então, assim, vivo bem, tento viver bem, em paz. Não arranjo problema com nenhum familiar, me distancio disso. E tem que abraçar a vida, abraçar todo mundo, cara. Tem que buscar viver bem. Isso é o importante. Legal. Bom, eu tenho mais 3 perguntas. Rápido, mas são perguntas boas. Bom, questionário do Marcelo. O que você tá falando muito da vida, né? Então, o que é a morte pra você? A morte é uma fase da vida. E assim, com toda a vivência que eu já tive, a morte às vezes é um alívio pro paciente, cara. Então às vezes o paciente está sofrendo, a família está sofrendo. E chegou o momento dele. Ninguém está preparado para morrer. Ah, nossa, um paciente terminal de câncer. Difícil alguém estar preparado para morrer. Então, assim, às vezes aquela morte, para ele é um descanso. É um alívio da dor. Então, assim, nossa, é triste, mas a pessoa parou de sofrer. Faz parte. Assim, para mim, como eu vejo com muita frequência, é real. Não é uma coisa que, talvez amanhã, talvez daqui a uns anos... Não, tá ali. Qualquer hora pode ser a sua hora. Então, assim, a morte é uma fase. O que deixa a gente angustiado é que a gente não sabe o que vem depois. Se a gente soubesse, olha, eu vou morrer com certeza absoluta, eu vou pro céu. Eu queria morrer, então. Pô, vou estar num lugar melhor, com certeza. Sim. Pô, você vai sair daqui, você vai pro lugar melhor, quem não vai querer? A dúvida é o que faz. Você vai encontrar lá depois sua família, seus pais, né? Então, como a gente não sabe, por isso todo mundo tem medo. Porque a gente não compreende. Entendeu? Então, nossa, tem paciente que para e volta e fala que viu a luz. Às vezes pode ser um status ali de diminuição de níveis de consciência. Experiência de quase morte, mas como um delírio.
pela hipóxia, de repente. Então, assim, tem muitas situações, não tem como comprovar. E é por isso que, de maneira geral, o ser humano tem medo da morte. Então, para algumas pessoas é um alívio de sofrimento, mas para todo mundo é uma coisa que faz parte totalmente da vida. É o normal. O estranho seria não morrer. O Lacan fala, né, que a morte é o grande real da vida. É a maior certeza que tem, né? É o grande real. Quando você tá vivo, você vai morrer. Algum dia você vai. Em essência, né? Tipo assim, não se negocia com ele. Né? Exato. Bom, perguntei da morte. Então, André, o que é a vida pra você? A vida é tudo, cara. Tudo que tá à nossa volta pra mim. Então, assim, é você, os relacionamentos que você tem e o seu relacionamento com o ambiente. Então, como você age, o que você faz, é tudo. O ambiente que você tá, você conseguir parar e ver um pôr do sol tranquilo, conseguir esvaziar a cabeça, viver bem. É almejar fazer algo bom, ser bom, não ter sentimentos assim mesquinhos de inveja, desejar o mal pro outro. Você viver leve. Pra mim, assim, a vida e viver é isso. Você tem que buscar ser dessa forma. Se alguém foi melhor ou pior que você ou te fez mal, deixa essa pessoa de lado, não tem por que se preocupar, não tem o que ficar ansioso por causa disso. Deixa a pessoa viver a vida dela que vai ser melhor pra você. Então, assim, eu acho que o momento nosso de vida é você buscar viver bem. Qualquer coisa que te afaste de um bem, você deixa passar. Tá numa situação complicada, tá triste, né? Vai passar. Faz parte da vida ficar triste também, né? É uma visão estoica, né? Então, assim, não tem como você ter controle de tudo. As coisas que você tem controle, você pode ainda tentar manejar, mas o resto não tem. Então, assim, a tristeza faz parte, a gente só tem momento de alegria e felicidade porque a gente tem tristeza. Claro. Então, assim, a vida, eu acho que o melhor da vida pra mim, e a vida em si, é buscar viver bem e fazer bem pros outros, assim, de maneira geral. O que é ruim, deixa passar. Legal. Basicamente isso. Bom, e o que é ser médico pra você, André? Cara, ser médico é você fazer o seu melhor pra qualquer pessoa que você atenda. Tem frases famosas na medicina, né? Que a medicina pode ser para curar ou para aliviar a dor, né? Mas, assim, em essência, é você se importar com outra pessoa. Então, você detém um conhecimento científico e você pode agir na vida daquela pessoa se ela quiser, né? Então, você usa da ciência para tocar a vida, tocar a alma daquela pessoa. Esse tempo atrás, teve um padre, é muito comum padre, pastor, assim, em UTI, às vezes, para dar extrema-unção. Pastoral, né? Pastoral. Para dar extrema-unção, tudo. Pastoral, né? Ou, às vezes, só fazer uma oração, uma reza. Aí foi um padre na UTI que eu tava, daí tinha até uma médica junto, que ia avaliar o paciente, assim. Ela era uma senhora mais idosa, assim, e falou: padre, dá uma benção pra gente. Aí falou: claro. Daí começou a falar: gente, olha, vocês não sabem o tanto que o trabalho de vocês toca a alma do paciente. Então, assim, o paciente aqui, ele está exposto. Vulnerável. Ele está totalmente vulnerável para todos vocês, para a equipe, para os médicos, para todo mundo. Então, vocês tocam a alma e às vezes vocês não têm ciência disso. Aproveita isso, que isso é uma dádiva, cara. Então, isso é muito interessante. Medicina, para quem gosta, que nem eu, é uma coisa que, assim, não tem como você não se apaixonar. Poxa, você tá lá, você tá tocando a vida de alguém, tocando a alma de alguém, fazendo algo bom, sabe? É algo assim, medicina, você pega lá desde o tempo de Hipócrates, todo o juramento que a gente faz, primeiro de não causar danos para ninguém, né? Então, assim, tudo envolve no cuidado com o outro ser humano, baseado num conhecimento que está provado cientificamente. Mas você ser muito bom, de repente, da parte científica, não extingue a necessidade de ser uma boa pessoa, ser humano, completo, espiritualizado, independente de qual religião seja, né? Se alguém que tem essa percepção de que nem tudo é só o que a gente enxerga.
Então, assim, ser médico, para mim, não é só a ciência. É todo esse conjunto. Imponderável, então, né? Quando você consegue ter essa outra parte de humanidade, né? Você consegue tocar a vida do paciente de verdade, cara. Você não é uma máquina. Ninguém é uma máquina. É uma técnica pura, né? E quando você tá num leito de UTI, você não quer alguém que seja uma máquina cuidando de você. Você quer um humano que possa te entender. Bom, é o que o Jung fala, né? Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas quando você estiver diante de uma alma humana, seja só outra alma humana. Exato, bem isso. Jung é foda. É muito bom. Bom, cara, perfeito, cara. Pra mim tá... Fechou então. Muitas histórias aí. Não, O cara André, que gosta de... quando você voltar, vamos ter que atender, fazer ó. mais um episódio, né? Cara, Vale muito causos bom. da UTI. Pô, causos da UTI, cara. Dá até pra colocar de thumb, né? Dá Cara, pra muito escrever bom. um livro. Dá. Ah, eu De vou causa escrever um da livro. UTI, dá pra escrever um livro. Ô, André, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Foi bom. maravilhoso, né? Muito massa, cara. Bom, Espero pessoal. ter contribuído. Então, pessoal, vocês gostaram? O André não tem rede social, mas se um dia você precisar, você pode Entre em contato frequentar com o a Marcel. UTI. Você pode frequentar a UTI da Não Beneficência espero você não Portuguesa. Não Espero que queira fique bem, encontrar, é. né? É o match ninguém quer ir, né? Não, eu espero que vocês não precisem do serviço do André. Mas se um dia, né, se Deus livre, Um dia vocês precisarem de precisar. alguém que vocês precisem, que seja uma pessoa tão humana e tão dedicada ao trabalho quanto o André. Isso aí. Obrigado. Bom, André, obrigado, cara. Pô, excelente Obrigado. episódio. Valeu, cara. Né? Obrigado. Pessoal, até semana que vem. Tamo junto. Valeu. Valeu. Obrigado. Legal, cara. Pô, tem muita história, né? Cara, as histórias são